dia, boa tarde e boa noite, querido ouvinte. Você sintonizou a Rádio Cacarico, o podcast de Zelda do Fator Replay. Eu sou o Ângelo e como pode, né? Zelda tá com 38 anos, eu já joguei todos os jogos que existem e eu tenho só metade dessa idade. Eu sou a Abby. Eu sou a Abby falando, mas eu só tenho 15 anos. Que calúnia. Eu sou Daniel Ren e eu tô esperando mais uma farofada chamada Hyrule Warriors. Eu gosto, eu quero mais. Por mim, entre cada Zelda tinha que ter um. Tem que ter. Concordo. Eu sou o Bonatti e eu estou esperando o emulador de CDI sair no Nintendo Switch Online. Sair no Nintendo Switch, vai ter 3 jogos. Pra jogar os 3 jogos mais importantes que a gente não tem acesso. Não, jogar 4, tem Hotel Mario. Verdade. Nossa. A gente tem que jogar Hotel Mario. É importantíssimo. Inclusive, a gente fez um episódio de Hotel Mario no podcast, precisa repetir isso aqui. Não foi só de Hotel Mario, mas a gente falou de Hotel Mario. É um jogo muito interessante, cara. Vamos fazer um episódio aqui. Mas, ó, seguinte. Estamos começando uma coisa nova aqui no Fator Replay, que são episódios de Zelda. E pra falar de Zelda, claro, eu queria fazer uma coisa especial, então eu separei esses episódios. Os episódios de Zelda, eles vão estar dentro da Rádio Cacarico, que é um subcast, existe isso? É um subcast dentro do podcast do Fator Replay. Então vai estar aqui no feed do Fator Replay, mas eles estarão separados com o nome de Rádio Cacarico. E claro, eu tinha que trazer autoridades aqui pra gente começar o nosso episódio, né? A gente começar a Rádio Cacarico, eu tinha que trazer autoridades. O pessoal que gosta de Zelda, um pessoal que é apaixonado por Zelda. O Bonatti de 2 em 2 semanas ele me manda uma mensagem: vamos gravar de Zelda aí qualquer dia. Vamos. E aí tinha que acontecer isso agora, né? Então eu estou aqui com o Daniel Ren. Se você não conhece o Daniel, você deve ter um problema, né? Você não é cronicamente online, porque se você é cronicamente online, você conhece o Daniel. Então, Daniel, seja bem-vindo à Rádio Cacarico e bem-vindo ao Fator Replay, que é a primeira vez que você grava aqui com a gente. Muito obrigado. Eu gosto muito do fato de Zelda ser a minha franquia favorita. É a franquia que eu paro a minha vida pra jogar quando tem um jogo novo, um projeto novo, né? E a coisa que eu mais gosto é o fato de eu ter nascido exatamente no dia que saiu o primeiro Zelda. Vocês fazem aniversário juntos, né? Exatamente, no mesmo dia. Então, assim, eu acho isso um fato muito interessante e eu gosto muito desse fato, sabe? Zelda fez 38 anos e Daniel fez 20. Ah, nossa, assim esse ano. Então, eu consegui nascer antes do Zelda, entendeu? Eu sou 3 aninhos mais velho do que Zelda. Eu vi Zelda nascer, olha só. Você tava lá, né? Eu tava lá, de alguma forma. Eu tava. Você tem o broche. eu tava, isso. E o Bonatti, que já é veterano do Fator Replay, ele já esteve aqui diversas vezes, mas está debutando a Rádio Cacarico. Estamos todos debutando a Rádio Cacarico, né? Inclusive eu. Mas Bonatti já é de casa. Bonatti, seja muito bem-vindo novamente ao Fator Replay. E é muito bom ter você aqui na estreia da Rádio Cacarico, porque eu sei que você gosta muito de Zelda e a gente tá sempre se programando pra falar de Zelda. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Se começasse essa aqui sem mim, eu ia ficar bem chateado. Não, assim. não tinha a mínima possibilidade. Esse projeto já tá em andamento já tem algum tempo. E você já quase gravou a estreia dele numa outra ocasião. Uhum. São outras conversas, mas estamos aqui estreando a Rádio Cacarico dentro do Fator Replay e hoje a gente vai falar de 38 anos de The Legend of Zelda. Daniel, eu queria te dar a honra de listar os jogos que existem no Switch. Antes, deixa eu dar um panorama. Hoje, para comemorar os 38 anos de Zelda, a gente vai fazer uma recomendação do que existe de Zelda no Switch. Porque, coincidentemente, hoje, no dia que estamos gravando este episódio, que é 3 de março, o Switch está fazendo aniversário. O Switch está fazendo 7 anos. E Breath of the Wild também está fazendo aniversário, né? Porque eles fazem ali aniversário junto. E aí, pra comemorar esses 38 anos da série e também os 7 anos do Switch, a gente vai recomendar
Zeldas no Switch. Né? O que tem pra jogar de Zelda no Switch? Tudo. Tem muita coisa. Quase tudo. Quase, Tem uma janela muito específica que dá pra ver quais são os consoles que não estão lá dentro, né? Que é triste. É o que falta. É triste. É o Lula Molusco olhando pela janelinha, vendo os outros se divertir lá embaixo. Tem uma galera ali na carinha do Lula Molusco. Então, Daniel, eu queria que você fizesse as honras de listar o que tem de Zelda pro Switch, até porque essa lista eu peguei do seu perfil. Né, daquela thread que você fez. Daquela thread que você fez do que tem pra jogar no Switch de Zelda. Então, por favor, liste pra gente, que afinal de contas a lista é sua, o que dá pra jogar no Switch de Zelda. Assim, antes disso, eu vou adicionar um ponto, né? Eu acho que em algum momento a Nintendo ela vai fazer esse trabalho que ela tá fazendo com Zelda, Metroid, ela vai fazer com todas as franquias delas, e de alguma forma a gente vai ter acesso a todo o catálogo de jogos antigos dentro do Switch, do Nintendo Online, seja o que for. Mas de alguma forma ela tá trazendo aos poucos esses jogos, essa história dela, né? Então com o tempo eu vejo que cada vez mais ela tá indo para esse caminho, né? De transformar o catálogo de jogos antigos em um catálogo acessível para todo mundo. É o mínimo, né? Porque a Nintendo ela é inimiga da memória, né? Porque às vezes ela tira de um lugar que você só tem acesso a um aparelho, esse aparelho não vende mais, não tem mais loja online, e você não vai jogar de outra forma. Ela vai derrubar todas as outras formas de jogar. Então o mínimo que ela pode fazer é trazer para alguma biblioteca de assinatura, né? Uma espécie de virtual console. Nintendo PES, isso. Então, assim, eu vendo quando eu comecei a montar essa lista, eu vi claramente que o trabalho dela é fazer isso, né? Então a gente tem desde os primórdios de Zelda dentro do sistema, e a gente tem um vácuo, que até o Bonatti falou, né? De alguns consoles que não tá. E até é um ponto de problemática, assim, como a Nintendo vai colocar jogos de DS e 3DS, que são jogos sensíveis ao toque, e com uma tela duplicada dentro de um sistema, né? Sim. Eu não sei. Eu já pensei muito sobre isso, eu não cheguei numa conclusão de como fazer isso, né? No Wii U funcionou de forma exemplar, porque o gamepad ele era focado em toque com o mesmo tipo de toque que o DS tinha, né? Que não é Switch, igual a tela do que a gente tem hoje em dia, sim, né? a tela do Switch é diferente. Então o Phantom Hourglass e o Spirit Tracks, eles funcionam muito bem no Wii U, porque eles têm diferentes formas de jogar, né? Você pode simplesmente, uma das telas ser o gamepad, a outra da tela ser a TV. Dava pra fazer isso? Porque eu lembro só daquele esquema que ele dividia no meio, que eu achava bem Não, agradável. tem vários formatos. Tem dividir no meio do lado, tem dividir no meio em cima e embaixo, tem como você mandar as duas telas só pra TV, tem como você... É uma coisa assim muito louca, muito louca. Tem várias formas de jogar. Agora no Switch vai ser um pouco mais difícil. Talvez no próximo Switch eles tenham alguma ideia pra isso, mas enfim, só pra dar essa abertura aí pra quem não é assinante do sistema online da Nintendo, que o pessoal reclamou bastante com o tempo, mas hoje em dia eu acho que o sistema online da Nintendo ele tem uma cara, né, que é trazer o catálogo antigo. Se você gosta... Não, e tem outra. É ruim. É miserável? É migalha? É migalha. Mas quando você assina num plano família, por exemplo, você paga R$50 por ano pra ter uns joguinhos mequetrefe. E aí eu vou comparar. No PlayStation, cara, você tá pagando R$500 pra ter joguinho mequetrefe. Sabe? E olha lá ainda, né? Eu digo assim, se você não tem um plano família, a gente corre atrás, é super fácil fazer. O Daniel posta uma thread todo mês pra você achar uma família. Mesmo. Porque vale muito, assim, eu uso muito esse sistema. Eu nunca assinaria ele sozinho. Não. Acho o preço individual de forma alguma. Não dá. Como eu faço parte de uma família de 8 pessoas, R$50 por ano, eu acho que super vale a pena se você tem interesse em catálogos antigos, né? Isso. Mas vamos lá. A lista o que a gente tem no Switch, a gente começa lá no Zelda, no 1, né, o The Legend of Zelda, o primeirão. Passa pelo próximo
Zelda 2, que é do mesmo sistema, do Nintendinho. São jogos que, sinceramente, eu não gosto. Eu acho eles extremamente arcaicos. Eu sei que tem gente que defende. É importante observar. O primeiro The Legend of Zelda, ele tem uma versão special, que alguns jogos têm versões special, que elas facilitam pra você. Então ele meio que já começa com um monte de item, começa com um monte de rupee, que é pra você não precisar ficar procurando as coisas desde o começo. Então você já começa super tunado e você só simplesmente anda pelo mundo, porque ele é o primeiro jogo de mundo aberto, né? Ali você simplesmente pode ir pra qualquer lugar, você fica muito perdido naquele jogo, é muito difícil jogar esse jogo. Eu acho eles muito difíceis de jogar. Sim. Eu já tentei jogar, não vou falar na época, porque na época eu não tinha acesso. Eu não tinha nos também, anos 90, e eu acho que o Zelda 1, naqueles cartuchos de 100 jogos, já apareceu ali, mas eu nunca... Naquela época eu nunca entendi muito o que era que eu tava fazendo. Eu nem conhecia Zelda naquela época. Não, e tipo assim, sabe que você vai roletando os jogos, né? Então eu lembro de ter visto ele em algum momento, mas e só. Mas eu sinceramente, eu só recomendo aqui entrar neles porque só pra conhecimento histórico. Porque é muito difícil você se conectar com esses jogos em Nintendinho. Sim, concordo. Daqui em eu vou ser só o único do contra nessa. Eu gosto muito do Zelda 1. O 2 eu terminei ele... Né, você porque, terminou? Na força do ódio, né? Só pra falar que jogou. State, e eu não consegui terminar. Eu tenho ele físico de Nintendinho aqui. Um dia eu quero tentar jogar ele num Nintendinho, mas eu tenho certeza que eu não vou terminar. Mas o 1 eu acho que é um jogo bem gostoso ainda de se jogar, eu gosto dele. O 2 é complicado. A vantagem de jogar esses jogos no online é o próprio save state, né? Que você pausa em qualquer lugar, salva em qualquer lugar. E o rewind. O rewind né? é ótimo. Qualquer erro que você cometer ali, o rewind resolve pra você. Depois desses jogos no Nintendinho, a gente tem o Link's Awakening DX. Que aí começa a melhorar. Que é do Game Boy pra Color. Mim já é top tier da franquia, inclusive. Cara, eu amo esse jogo. Amo esse jogo. Ele foi meu segundo Zelda. O primeiro Zelda que eu joguei foi o Ocarina of Time, que também tá no serviço. E quando eu fiquei meio desesperado, nossa, quero jogar mais. O que tem? Naquela época só tinha o Nintendo 64, só tinha aquele Zelda, né? Não tinha o Majora's ainda, né? Aí o emuladorzinho do Game Boy Advance pra PC, eu jogava na aula de informática. Então tinha um disquetinho com esse jogo. Cara, que jogo gostosinho. Ele é muito bom. Muito bom. Não é à toa que a Nintendo pegou esse joguinho e fez uma versão toda bonita e relançou ele no Switch. Então você tem tanto a versão original quanto a versão remasterizada, com gráficos maravilhosos no sistema. Ambos os jogos são idênticos, não muda nada. Um por um. Literalmente não muda nada. Um por um. O que eu até quando o pessoal fala assim, é muito bonito, vou jogar. Eu falei, calma aí, você jogou. A pessoa veio do Breath of the Wild pra jogar ele, eu falei, não, calma lá, não é bem o que você tá pensando. Vai devagar, porque a jogabilidade é a mesma jogabilidade travadinha do primeiro, mas a ideia é essa. Botão, né? Pelo menos, porque se você jogar o primeiro, ele tem uma desvantagem gigante, que é só poder usar 2 itens, inclusive a espada equipável. Então você toda hora tem que entrar no menu. Equipar 2 itens e voltar. Então isso já torna esse remake muito mais prático, né? Se for pra jogar, joga o remake. Só que o remake custa, né, caro. Daí, se você não quer gastar muito dinheiro, pode jogar esse jogo aqui, porque a qualidade do jogo continua sendo a mesma. Assim, é muito bom mesmo. Inclusive, esse ponto dos botões é o único ponto que me faz ser o advogado do diabo pra um remake de Minish Cap, sabe? Porque eu sempre falo que Minish Cap não precisa de remake, porque ele é um jogo muito atual. Mas quando você joga e você tem que ficar entrando no menu pra trocar o item, porque o Game Boy só tinha 2 botões, e aí até pra espada você tem que ficar selecionando espada e o jarrinho, e aí você quer um escudo, e aí você quer a capinha de pular. Então eu acho que o único benefício para um remake do Minish Cap seria você poder mapear mais itens no ABXY. Com certeza. Tem também o Oracle of Ages e Oracle of Seasons, que na época eu acompanhei esse projeto na Nintendo World. Eu achava mega interessante que a ideia então Capcom estava fazendo esses jogos, né? A ideia é eles fazerem um jogo baseado na Triforce, né? Eram para ser 3 jogos, mas lógico que o escopo
pra 3 jogos diferentes lançados no mesmo dia é um tanto quanto grande, né? Eles diminuíram pra 2, né? E eu nunca joguei. Eu nunca parei pra jogar esses jogos. Eu nunca terminei. Sempre comecei e eu nunca avancei muito. Tá aqui na minha listinha da vergonha de jogos que eu precisaria sentar um dia pra jogar. São jogos bons, eu gosto. Eu tô enrolando isso também. Mas são jogos muito datados, tal qual os primeiros, e até o Link's Awakening, se a galera às vezes achar, porra, travadão. Ele é da turma dos travadões, cara. Começou a destravar no Minish Cap. Não, e eu tava pensando que ele ia ganhar remake também, esses jogos, né? Já que eles já tinham a estrutura do Link's Awakening, né? Vai, né? Não é aquela coisa que a gente sabe que vai acontecer e a gente tá só esperando. Olha, da Nintendo, eu falo pra vocês, eu não espero, eu não falo assim, é isso, porque a Nintendo faz tudo diferente do que a gente pensa, então já não tem mais nada, assim. Mas, cara, o único caminho lógico pra engine do Link's Awakening é fazer um remake dos Oracles, cara. E um só, sabe? Um jogo. Pegar os 2 jogos e fazer um só. Ia ser muito legal. Um pacotinho com os 2, né? Ia ser incrível. Ela vai vender separado isso aí, você sabe disso, né? Não, eu tô falando de fazer um jogo só. Eu fazer os 2 num jogo só. Acho mais improvável ainda porque menos dinheiro. Tem isso também. Dá pra vender os 2 por 60, hein? Isso aí. Aí a gente tem o A Link to the Past, um link com o passado, um elo com o passado aqui no Brasil, né? Que é o do Super Nintendo. Esse também é outro que eu já comecei 300 vezes, eu nunca terminei ele. Pô, esse aí eu recomendo você sentar mais cedo pra jogar, porque esse aí é ouro. Eu sei, eu vou sempre muito pra frente com ele. Só que assim, é tanto jogo que sai, e aí você quer acompanhar o que tá saindo e você não joga o catálogo antigo. Então eu sou muito isso, sabe? Tipo, de focar muito nos jogos novos e deixar o pra trás, assim. Eu sei. Mas eu preciso fazer isso. Tanto que na minha cabeça, eu já falei isso várias vezes no podcast, eu falo isso aqui, eu repito quantas vezes eu preciso. Na minha cabeça, e isso é só na minha cabeça, tá, gente? A fonte não foi preciso. Eu tenho certeza que A Link Between Worlds começou como um remake de A Link to the Past. Eu também acho. Eles ficaram com medo de fazer um remake desse jogo, porque esse jogo ele é muito importante. Eles ficaram com receio de fazer um remake desse jogo e fizeram uma continuação, porque a chance de dar errado sendo um remake de um jogo tão importante era muito grande. E aí eles fizeram uma continuação que deu muito certo, que muito o A Link Between Worlds ele é uma coisa assim absurda, mas eu acho que a Nintendo ainda é receosa em refazer esse jogo devido ao peso que ele tem, sabe, na própria série, porque todo mundo relaciona o começo da Fórmula Zelda com Ocarina, né? Porque Ocarina foi o jogo que levou a série pro 3D com muito... São as bases da com franquia, muito sucesso, né? Claro. Mas a base do que a gente conhece como Zelda hoje tá no A Link to the Past. É isso. O A Link to the Past tem a base toda de história, do jeito de contar a história, o jeito de se fazer Zelda. A estrutura que só foi quebrada agora no Breath of the Wild, ela começou lá no A Link to the Past. Então esse jogo ele tem peso, ele tem uma importância muito grande. Eu queria que ele fosse refeito, sabe? Mas eu acho que a Nintendo... feliz que eles fizeram algo novo ao invés de um remake naquela época. Eu acho que é mais legal assim. Eu acho que a Nintendo ela tem esses jogos que eles são os intocáveis. Igual o Metroid Fusion, que o Dread, ele é claramente uma tentativa de refazer o Fusion, e eles falaram assim, tá, mas se a gente fizesse um jogo novo, né, o projeto do Dread já tá em andamento há mais de 10 anos, eles falaram, e se a gente não fizesse esse remake agora, sabe, eu acho que rolou esse momento, então A Link to the Past a minha única palavra é joguem, sabe, recomendo. Super. A Nintendo, tirando o Star Fox, né? Ela não é muito de ficar refazendo os jogos. Né? Tirando não. Star Fox, porque Star Fox ela não consegue, coitada, né? Ela não consegue fazer Star Fox. Mas ela só tá sempre contando a mesma história. Mas de resto, ela não tem mania, assim, de ficar pegando o catálogo antigo e ficar esquentando muito, assim. Hoje em dia até tá fazendo um pouquinho mais por conta dos relançamentos do Wii U, que ninguém jogou. Mas ainda são os mesmos jogos, né? São os mesmos jogos. É muito difícil ela fazer um remake. É isso. Né? Uma coisa assim, atualizar um jogo. Ela gosta de remasterizar, ela gosta de dar uma carinha Ela HD. gosta de, tipo assim, coloca no sistema atual, segue os esquemas, mas o jogo continua sendo o mesmo, que é o caso do Link's Awakening que a gente tava falando, né? Uma coisa que vale falar também é que eu não sei se vocês já jogaram a versão de Game Boy Advance do Link to the Past, que é aquele lá que vem com o Force Words. Eu tenho esse cartuchinho.
Então, e ele tem algumas diferenças, né? Eu descobri não faz tanto tempo, assim. Eu tenho o cartuchinho e eu não sabia, mas acho que tem um Dark Link nele pra você lutar, tem algumas coisinhas a mais que não tinha no jogo base, né? Então, não é um remake por si, mas é uma versão... Ele tem um modo a mais, vamos dizer assim, né? Um plus a mais, né? Ele tem o modo Force Words e o jogo base tem algumas coisinhas a mais, assim. Ah, entendi. Esse é o Link to the Past que eu conheço, porque eu nunca joguei o original. Eu joguei no Game Boy, sim. Legal. Quem sabe a Nintendo adiciona ele também no catálogo, Podia, né? Podia, inclusive, por causa do Force Words, né? Que ela podia colocar no online, né? Porque é um jogo... Eu tenho ele e eu nunca vou jogar ele. Porque como eu vou arrumar mais pessoas pra jogar com cabo Link? Eu acho que tem isso. Meu sonho era a Nintendo, igual ela tem o Tetris 99 e a F-Zero 99, ela ter feito um aplicativozinho, um joguinho do Zelda Force World pra gente que é assinante jogar online, entendeu? Uhum. Porque, pô, a gente já tem o jogo, por exemplo, lá no o Force World Adventure do GameCube, né? Que quase ninguém jogou aquele negócio. Porque eu amo aquele jogo. Eu nunca joguei. Eu nunca joguei, eu só vi em revista. E ele é muito bom pra jogar single, viu? Ele foi muito bem planejado pra jogar single player. Então. Mas eu acho que ela perdeu a oportunidade de colocar no online dela um joguinho desse jeito, assim, sabe? Não, e a versão de GBA do Link to the Past não estar na assinatura só faz sentido na cabeça da Nintendo, cara. Mesmo que ela não coloque o Force Word, sabe? Só o A Link to the Past. Não faz sentido nenhum, só faz sentido na cabeça dela. Ela vai colocar... Todos os Marios Advanced que são, tipo, basicamente todos a mesma coisa. Todos os Mario Advanced estão lá. E só faz sentido na cabeça dela não tá esse. Ela vai colocar, é que ela não coloca tudo de uma vez, só porque queimar os jogos de uma vez, assim. Nesse sentido eu acho que é até ok, porque a gente não vai jogar todos os jogos ao mesmo tempo mesmo. Não vai. Então okay. Vamos lá passar pro próximo, né? Tem são os jogos que eu acho que eu tenho mais carinho, que é o Ocarina of Time e o Majora's Mask, que vieram diretamente do Nintendo 64. São os filhos favoritos, né? Não pode ter filho favorito, mas a Nintendo ela tem os filhos favoritos dela e esses são os favoritos. Principalmente Ocarina, né? Eu gosto muito de Ocarina. Se você me perguntar meu jogo favorito, eu acho que até hoje ainda é Ocarina, que eu acho tudo muito, muito, muito redondo, assim. Muito redondo. Eu acho que se você quer conhecer o que é Zelda, Ocarina é Zelda, sabe? Tudo que eu gosto de Zelda tá ali. O único problema que jogar no Switch é que o mapeamento de botão não existe, né? Tipo, a forma como o jogo foi construído, ele foi construído pensando no controle alienígena do Nintendo 64. Sim, ele foi construído pensando naquele analógico mole. Eu acho que o analógico é o menor dos problemas. Eu acho que o maior problema do Ocarina e de todos os jogos do Nintendo 64, se ele utiliza os botões C, então tem A, B e mais 4 botões. No Switch você tem só 4 botões, você não tem 6 botões de front. Então você não consegue repetir o que você fazia por exemplo, tocar música. Tocar música no Ocarina of Time é muito gostoso, porque você dança junto com a música, né? Você vai apertando os botõezinhos pra cima e pra baixo, do lado do outro. É muito gostoso, você vai apertando no mesmo tempo. No Nintendo 64, no Switch, você vai jogar usando analógico. A gente que jogou o jogo na época, eu acho que a gente até consegue pensar, eu tô mexendo o analógico, simulando que eu tô apertando o botão amarelo do Nintendo 64. Eu acho que a gente consegue se colocar no lugar. Mas pra quem nunca jogou o Nintendo 64, nunca tocou nesses jogos, jogar pelo Switch, eu falo, joga só se você tiver um controle no Nintendo 64. Como ninguém tem um controle no Nintendo 64, porque a Nintendo não vende aquela porcaria de controle no Brasil, é tentar pegar um controle paralelo, né? Tipo, eu até postei lá no pessoal do grupo lá, uma opção pra comprar um controle Piratex. Mas antes de jogar num controle Piratex que emula esses botões do que não jogar, sabe? Sim, porque jogar nesse analógico é muito ruim, porque o C ele tinha os encaixes certinho, né? Sim. Pra você bater em cima, embaixo, de um lado e do outro. Ele era mais firme, era mais fácil de fazer. Agora, às vezes, você aperta pra cima, ele já posiciona que é um pouco pro lado e ele faz a nota errada. É um pouco difícil de manipular. E aí eu vou aproveitar que o Daniel, o Ocarina é meio que o jogo da vida dele, eu vou jogar uma polêmica aqui e vou sair correndo. Eu acho que o Ocarina, os controles do Ocarina, de uma forma geral, assim, podiam ser atualizados. Eu acho que ele poderia entrar na lista do remake, cara. Eu não acho que... Então eu vou contar meu sonho de vida. Eu acho que os controles do Ocarina são muito bons, não. O meu sonho de vida é pegarem o Ocarina of Time e transformar ele num jogo de mundo aberto. Porque quando eu jogava Ocarina nas minhas memórias, eu me sentia
desbravando. No Breath of the Wild. Eu me senti no Breath of the Wild, andando naqueles campos e tudo mais. E eu acho que, pensando no jogo, da forma como ele é desenhado, dá pra fazer algo muito próximo a isso, sabe? Em vez de você... Não aberto igual o Breath of the Wild, mas você imagina o Hyrule Field de Ocarina, isso, assim, expandido, assim, gigantesco, bizarro. E aí quando você entra em cidades, quando você entra em dungeons, ele fica mais fechado, sabe? Você tem uma orientação. E isso é uma continuidade, né? Então você sai do Hyrule Field e vai pra Kakariko. Você tem uma transição, né, de uma tela pra outra. Imagina que você faz que nem é na Kakariko, né, do Breath of the Wild, né? Se você chega, sem né? mudar, você simplesmente chega, isso. Nossa, eu acho que dá pra fazer isso, mas eu acho que a Nintendo tem medo de fazer esse tipo de coisa, sabe? Tem. Mexer em vespeiro, sabe? Que nem a Square tá fazendo Final Fantasy VII, sabe? Reimaginando. Eu acho que a Nintendo não faria isso, sabe? Eu acho que ela prefere focar em novas ideias, mas... Cara, eu tô jogando o Rebirth agora, essa semana, e é exatamente isso que você falou, e eu fico pensando no Ocarina of Time, sabe? Eu fico vendo o mundo do Rebirth e, cara, é exatamente isso que você falou. Pô, ela podia ser um pouquinho mais ousada e fazer isso. É meu sonho. Eu acho que eu nunca vou ver isso, mas eu sempre fico pensando nisso nas noites frias de verão. É um milagre o quanto ela já mudou visualmente dele na versão de 3DS, né? Sim. Todo mundo esperaria uma coisa mais reta naquele jogo, né? Ela já mudou bastante. Eu acho que é o máximo que a gente vai ter. Aí tem o Majora's Mask, que eu gosto, mas... É o jogo da minha vida. Eu sei que o pessoal eu ia falar isso. O Ângelo gosta muito dele. Eu gosto, mas o Ocarina é o jogo da minha vida, assim. É o único jogo Zelda 3D que eu nunca terminei, o Majora's. Nossa, Majora's... Ele e o TikTok que eu ainda não terminei, que eu ainda tô jogando. O que eu tô fazendo nesse episódio, cara? Não, eu gosto muito do Majora's porque ele tem uma estrutura que eu nunca vi em nenhum outro jogo. Assim, a estrutura de Majora's só existe nele, assim. Nunca vi em lugar nenhum. Ele é quase um Zelda roguelike, né? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Cara, ele só não é roguelike porque as coisas não são geradas proceduralmente. Mas você sempre volta pra refazer coisas que você tinha que fazer antes e você perde basicamente tudo que você tinha. Você só guarda armamento, mas você perde itens, você perde dinheiro, você perde tudo. Então ele tava ali experimentando uma coisa roguelike, mas sendo bem light, assim, ele é roguelite light plus. Nossa, eu acho o Majora's um jogo difícil. Porque da forma que ele é desenhado, você tem que fazer as coisas naqueles horários, você tem um limite de 3 dias, você tem que ficar controlando muitos pratos ao mesmo tempo, né? Sim. Eu vou na dungeon agora, não, eu volto no tempo, e depois eu tenho que andar tudo de novo pra chegar até aqui. Pô, se você não conhece o jogo ainda, pior ainda, porque, nossa, você fica... É muito estressante, você tá no final da dungeon, o tempo tá pitando, e você quer terminar, porque senão você vai começar desde o começo, tudo de novo. Ele te estressa. Eu acho que é um jogo estressante, assim, sabe? Eu sempre falo, Majora's Mask foi o meu primeiro Zelda, e é um milagre eu ser fã da série hoje, porque... e ele ser o meu favorito até hoje. Porque, cara, eu acho que eu me entreguei tanto, eu não tinha nada pra jogar no Nintendo 64, eu só tinha o Mario, eu fiquei tanto tempo jogando Mario, eu não tinha outro cartucho, de verdade, não tinha onde alugar, eu morava no meio do mato, e aí eu comprei esse Zelda. Você comprou a caixona gigante? Eu tenho a caixona também. Não, pior que não. Eu tenho. Eu comprei o comumzinho, eu queria a caixona gigante. Eu comprei esse Zelda, mas eu me entreguei nele de um jeito, sabe? Eu falei, vou jogar isso aqui. Eu me entreguei nele de um jeito. Eu vou contar um segredo. Na época, eu tava entre 2 jogos, porque ambos os jogos, na verdade, o Majora's Mask, ele precisa ter o Expansion Pack. Tem. E tinha um outro jogo que precisava do Expansion Pack, que é Donkey Kong 64. Donkey Kong 64. E a Gradiente lançou no Brasil 2 caixonas. Uma do Donkey Kong 64 e uma do Majora's Mask. Por quê? Porque vinha Expansion Pack. Eu falei assim, puta, eu vou no Donkey Kong, vou no Majora's. Vou no Donkey Kong, vou no Majora's. Resumo, fui no Majora's. Por quê? Donkey Kong não é uma série que eu gosto muito. Os jogos do Super Nintendo eu não tenho muito apego porque eu pulei o Super Nintendo. Eu pulei o Super Nintendo. Eu jogava na casa do meu primo. Assim, eu sabe? também. Isso é a mesma coisa. E Majora's, continuamos Zelda Ocarina, e eu naquela época eu já tava apaixonado por Zelda, então não, vamos pegar esse cara, olha só que livramento que foi, né? Mas eu tenho a caixona até hoje. Eu só não lembro aonde eu comprei, se foi naquele serviço que você ligava, lembra que tinha na Nintendo World, que você tinha que ligar pra comprar pelo cartão? Eu não sei da onde eu tirei aquela caixa. Eu comprei meu Pokémon Cristal, assim.
Eu acho que foi aquilo lá, mas eu não me lembro. Realmente eu não me lembro de como aquela caixa foi parar em casa. Mas meu sonho é ter aquela caixona. Eu tenho ela aqui, bonitona. Passando pro próximo, a gente tem o Minish Cap, que também é outro daqueles jogos que eu começo a jogar 300 vezes, eu me banando no meio do caminho e não terminei. Que também é da Capcom. Que também é da Capcom. Eu nunca terminei Minish Cap e ele é tão gostosinho de jogar. Ele é maravilhoso. Mas eu sempre me perco no... Ele tem a mesma estrutura meio do Link's Awakening. Mas ele é bem labiríntico, cara. Ele e o Link's Awakening, eles são jogos que tem um mapinha minúsculo. Tipo, o mapa do Minish Cap cabe na tela do GBA, mas ele é tão labiríntico. Ele é tão labiríntico. Você se perde tanto naquele mapa, porque você tem cada item que você ganha, você tem uns lugares novos que você desbloqueia. Mas é tão difícil andar naquele mapa, mas tão difícil, mas é tão gostoso. Aquele jogo tem um gameplay tão gostoso. Ele poderia, é que nem você falou, né? Poderia ganhar um remake fácil. Fácil. Mais pelos itens, porque ele visualmente ele é muito bonito, ele tem um gameplay muito fluido, muito gostoso, mas é meio que um saco você ter que ficar acessando o menu toda hora pra escolher item. Eu tenho um lance com essas pixel art de Game Boy Advance de modo geral, eu acho elas tão bonitas. Cara, ele tem uma cara muito única de pixel art. Eu sempre falo que, salvo as devidas proporções, o GBA foi a geração mais bonita que já existiu. Pra época que ele tem, sabe? Pro que dava pra se fazer na época, as coisas que eles faziam no GBA, você vê os jogos, tipo, o Mario e Luigi, sabe? Nossa, são o Zelda, tudo que se fazia no GBA era lindo. Foi tudo, o último momento que a Nintendo fez pixels, né? Porque depois, após disso, ela já começou a ir pro DS, que era mais jogos 3D, 3DS. O último respiro dos jogos 2D e de pixel foi ali no Game Boy Advance. Então, são certamente os jogos mais bonitos em pixel art da Nintendo. Sim. Jogar no Switch é muito bom jogar no modo portátil, mas você jogar na TV é um pouco estranho, né? Esticar tudo. Mas ele fica lindão no portátil, fica lindão. No portátil fica bom. Então, esses até aqui foram os jogos antigos, né? Esse é o catálogo antigo disponível por enquanto no Nintendo Switch Online. Depois a gente já tem os jogos feitos para o Switch em si, né? Aí você tem que comprar o cartuchinho da Nintendo, né? A gente tem o Breath of the Wild, que dispensa apresentações. Tal qual o Daniel Rain, ele dispensa apresentações. É o Breath of the Wild, cara. Se você não conhece Breath of the Wild, você não joga Zelda. Você não joga videogame. Até a Microsoft usa ele como exemplo de jogo. Eu achei o máximo aquilo lá. Eu achei aquilo tão interessante. A Microsoft usando o Breath of the Wild como jogo. Como você escreve o nome do jogo desse jeito? Escreva Breath of the Wild ao invés de BOTW. Eu achei o máximo. Ai, meu pai do céu. Eu achei aquilo muito icônico. Mas o jogo acabou de fazer 7 anos, né? 7 anos. Então, assim, uma criança de 12 anos, ela tá dirigindo já. Tipo, o jogo já passou muito tempo. E é engraçado que você olha pra ele e você parece que ele não envelheceu uma grama. Assim, não. Sabe? Nada, não. Ele simplesmente, ele existe, assim. Ele sempre vai existir acima de todas as coisas. Eu acho que o único jogo que fez você ver um pouquinho a idade dele acabou sendo o próprio TikTok, porque foi o momento que você olhou e falou: Breath of the Wild é um jogo de Wii U. E quando você olha o TikTok, você fala: isso é o que ele seria se ele fosse feito pra Switch. Porque ele é mais colorido, né? Ele tem umas cores mais fortes, ele é um pouquinho mais bem acabado, assim. Ele tem o draw distance maior, né? Você vê mais detalhes, ele tem cores um pouco mais fortes, mais vivas. Tem aquela diferença que você sente de um console pra outro, sim. Mas eu acho que é a única coisa, assim, né? Tipo, quando saiu esse jogo, você olhou e falou: realmente ele... Dá pra melhorar aquilo. E eu acho interessante que tem gente chegando no Switch ainda hoje. Sim. Essa semana tinha gente me marcando: acabei de comprar o Switch e tal, eu quero comprar o Zelda porque eu nunca joguei. E é interessante porque a gente... Faz tanto tempo que a gente fala desse jogo, jogou esse jogo, e esperou a continuação. Sim, né? Poder jogar ele pela primeira vez de novo, é tudo que a gente queria, acho. Breath of the Wild, não é que Zelda não fosse uma série conhecida, sempre foi. Mas Breath of the Wild foi o jogo que fez Zelda ser mainstream, né? Todo mundo conhece Zelda hoje por causa dele, sabe? Eu acho que Zelda sempre foi uma série conhecida, mas não era uma série muito jogada, né? Enquanto a gente tinha jogos no Wii, né?
na casa dos 30 milhões de unidades. Zelda nunca foi longe, né? Eu acho que o jogo mais vendido de Zelda foi o do Wii. Não por causa de Zelda também. Foi por causa do do Princess Wii. antes. Acho que vendeu 10 milhões. Que vendeu 10 milhões. O Twilight Princess era o mais vendido até então. Mas ele salvou vendeu Zelda, né, que falam, né? Porque o Wind Waker não vendeu tão bem, porque as pessoas são muito erradas e não entendem esse jogo. E, né, o Zelda entrou num limbo, assim, de quase acabar. O Twilight Princess foi o jogo e Twilight que eles Princess nem também queriam por causa fazer, do Wii version, né? Foi por causa do Wii. Então, assim, Zelda sempre foi uma série de 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões. E não é ruim. Não. Não é o Metroid. O Metroid tá bem pra baixo, né? Coitado do assim, Metroid. Mas assim, ele não é um jogo que nem Pokémon, que nem Mario. Claro. Ele eram jogos, assim, muito falado pela mídia, muito comemorado pela mídia, assim, mas eu acho que os jogadores tinham uma trava. Com o Breath of the Wild, que eles reinventam e tiram as amarras, que a gente até tá falando dos outros jogos que a gente jogou aqui, né? A gente não terminei tal jogo porque eu me enrosquei. Breath of the Wild você não se enrosca. Por quê? Porque você faz o que você quiser na hora que você quiser. Então você não tem trava. Você faz aquilo, se você não quiser fazer aquilo, você não faz aquilo, e o jogo tá tudo bem pro jogo. E isso eu acho que fez muito bem pra Zelda. Conseguiu trazer muita gente pra dentro da franquia que antes não conseguia jogar, ficava preso e não avançava, entendeu? Eu lembro quando eu fui jogar o Ocarina of Time, a primeira vez que eu aluguei o cartuchinho na locadora, eu não conseguia sair da vila da primeira vilazinha que você começa, porque eu não sabia que tinha que pegar o escudo, eu não sabia que tinha que pegar a espada, eu ficava preso ali. A segunda vez que eu aluguei, eu consegui fazer isso e entrar dentro da goma, né? Tipo, entrar dentro da árvore e ver a goma. A terceira vez que eu aluguei, aí que eu consegui sair de dentro ali da vila inicial e ir pro Hyrule Field. Então, assim, era muita trava pra você conseguir seguir. O Breath of the Wild, não. O Breath of the Wild você cai ali você sai ali da caverna, e se você quiser ir pra direita, você vai, se quiser ir pra frente, você vai, se quiser pra esquerda, você é o jogo aonde o jogo te manda ir, na verdade. Mas ele te dá liberdade, tipo assim, o jogo, eu vejo muito pessoal falando assim, mas o jogo não te guia. Não, ele guia. E assim, ele guia. Tanto que todo mundo faz as dungeons na mesma ordem, todo mundo faz Ele te guia sem você perceber. Zora, Goron, Rito e Gerudo, todo mundo faz na mesma ordem porque é a orientação do jogo. Depois na segunda run que você vai fazer diferente. Não, eu acho que essa quebra de universo, no primeiro momento, quando eu coloquei a mão no Breath of the Wild, eu achei estranho. Eu falei, nossa, mas isso aqui é Zelda? Eu demorei uns 20 minutinhos pra entender, isso aqui é Zelda, mas é outro Zelda, é outra coisa, e é maravilhoso, assim, então... Maravilhoso. Eu acho que, acima de tudo, também, esse jogo foi muito bem vendido pela própria Nintendo, assim, porque eu acho que a Nintendo... Agora ela tá melhor nisso, mas eu acho que até o Wii, assim, o Wii U, pelo amor de Deus. Não, o marketing do Wii U foi horroroso. Ela não sabia vender os consoles e muitas vezes os jogos. E o Breath of the Wild, junto com o Switch, né, foi um paralelinho que o marketing dela acertou tanto, sabe, de ir mostrando aos poucos o jogo, e depois teve aquela E3 que ele tava aberto pra galera jogar só o Great Plateau. O Plateau, então, né? Muito Sensacional. Vídeo da galera descobrindo coisa, né? Isso junto com o fato do jogo ser muito cheio de detalhes, então... Você via 20, 30 gameplays daquela parte e todos eram diferentes. Primeira vez que acharam um Hoop, porque a Nintendo nunca tinha divulgado. A gente ficou, nossa, mas tem as coisas tradicionais, vai ter Hoop? Não dava pra saber. Aí postaram um vídeo achando um Hoop, 5 Hoops. O pessoal enlouquecido, nossa, vai ter Hoop, sabe? Porque a gente não sabia que ia ter no jogo. Porque quando eu mostrei o primeiro vídeo, a galera viu aquela grama e falou, fudeu, né? Cortar essa grama toda pra ficar caçando Hoop. E até eu, assim, né? Eu acompanhei parte desse marketing, eu tentava me segurar pra, tipo, eu quero ter uma surpresa. Mas até quando o jogo saiu, eu já tinha visto muita coisa dele, eu joguei ele sem saber se teria cidades no jogo. Ela não tinha mostrado nada. Ela não mostrou nada fora do platô. E, tipo... eu não li nada das pessoas falando, né? Eu tentei jogar ele completamente... Eu saí da internet e falei, eu quero jogar esse jogo. Né? O máximo que eu fiz foi... Eu tinha 2 amigos meus que tinham comprado também. A gente montou um grupinho de WhatsApp e a gente ia conversando como a gente ia solucionando as coisas. Foi um negócio muito legal de se fazer. E quando eu cheguei em Kakariko a primeira vez, eu falei, meu Deus, tem cidades nesse jogo. Nessa época da divulgação que você tá contando, eu não era um ser online muito presente, né? Então, eu fugia das coisas. Eu não via trailer, eu não via gameplay, porque eu não queria ver. Eu gosto de não ver nada, na verdade. Se eu pudesse... É a melhor forma. Vou jogar Zelda sem ver uma grama de qualquer coisa, eu jogaria. Não tem nenhum problema. Eu vejo o pessoal irritado, mas não mostra, não sei. Não, gente, não precisa mostrar. Pra mim não precisa mostrar nada. Nossa, quanto menos ela mostrar pra mim, melhor, sabe? Pra mim é isso. Eu não preciso ficar fugindo. Tanto que aquele trailer maravilhoso
maravilhoso, que é o de 2017, que tem aquela música que ela toca até na orquestra e tudo mais, eu só fui ver aquele jogo, aquele trailer 2 anos depois. Porque eu fugia de todo o material de marketing desse jogo. Eu não vi nada, porque eu gosto de jogar Zelda, na verdade qualquer jogo da Nintendo, eu gosto de jogar o mais sem saber possível, assim, porque Sim, eu gosto da melhor forma. E eu sei que ela também gosta de fazer isso, né? Ela não quer entregar pra você, por exemplo, indo pro Tears of the Kingdom, o jeito que o jogo é mostrado em todo o material de marketing, olha só o céu, olha só o céu, olha só o céu, você mas eu vou no céu, não, você desce pra terra, e acabou aí. A hora que eu descobri que existe mais coisa dentro do jogo... Cara, a primeira vez que você cai no Depths é uma coisa... Então, você deixou mostrado, inclusive? Eu não lembro. O Depths foi a surpresa. Era a surpresa do jogo. Eles mostraram um dia antes do lançamento do jogo, eles fizeram um tweet, alguma coisa nesse sentido. Eu não acho que eles não chegaram a mostrar, mas eles chegaram a comentar que existia mais alguma coisa. Eu lembro de ter... Só que assim, eu sou muito assim, vejo... Eu não quero saber disso e vou pra frente. Uhum. Então quando eu fui jogar, eu já não lembrava mais disso, entendeu? Nem vi isso, porque eu caí lá muito de surpresa e Cara, é uma surpresa tão boa, assim, você fica tão... É aquilo, sabe? Tipo, ela escondeu isso. Ela falou, o céu, e aí embaixo é, entre aspas, o mesmo mapa. Foca no céu, foca no céu, foca no céu. Mas, na verdade, o mapa do Depths, que é o grande absurdo, né? Que é o mesmo mapa da superfície mapeado embaixo. E eles não mostram. E sem contar as cavernas, né? Que é o quarto mapa do jogo, isso. Que é uma coisa, assim, bizarra. A Nintendo gosta muito de fazer isso. O Mario Odyssey é um ótimo exemplo também de ela esconder as transformações, que era a coisa principal do jogo. Sim, verdade. Só foi mostrar... O primeiro trailer nem tem o cap, né? Não tem o cap, entendeu? Então a Nintendo adora fazer isso. É tipo eu tenho uma o Mario bronca. andando no mundo humano, né? Primeiro trailer me preocupou demais, assim. Eu falei, putz, Mario Sonic Adventure, fudeu. Eu tenho muita bronca de perfil e leak, essas coisas que ficam entregando as surpresas do jogo. Porque Sim. A empresa, ela faz todo o planejamento pra não mostrar, pra justamente quando você vai jogar, você ter essa surpresa. É aquele Central Leaks, esses perfis assim, fica entregando as coisas. Nossa, eu fico puto, assim, puto demais, assim. Mas, enfim, né? Hoje em dia é difícil você até fugir dessas coisas, né? Tá tudo bloqueado. Mas as pessoas ainda comentam em cima, né? Saindo dos mundos abertos, a gente tem as farofa. Eu adoro farofa. A farofa, os Hyrule Warriors, cara, que... Farofa, na verdade, é uma analogia pra coisa boa, né? Porque farofa é muito gostoso. É muito bom. Né? Eu não entendo quem usa farofa como um termo pejorativo. Não, mas ainda mais nesses jogos aqui. Esses jogos são a melhor farofa que existe no mundo. Porque assim, o Hyrule Warriors, o primeiro, eu joguei... Nossa, assim, eu compro o console da Nintendo pra jogar Zelda. O Wii U não teve Zelda até o dia que o Switch saiu, até morrer. Eu não sei se vocês tiveram a mesma reação que eu, mas eu tava sempre esperando o anúncio do próximo Zelda, né? Porque o Wii U teve aquele anúncio com aquele Zelda que nunca saiu, né? Aquele Tech Demo, né? A Tech Demo lá. E aí, quando mostraram esse jogo, minha reação foi de ficar puto, porque eu pensei que esse era... Putz, peraí, Zelda agora é Musou, é isso? Tipo, antes de surgir o título. Enquanto eu vi o trailer, eu falei, fudeu, sim, tudo que eu amo acabou. Não, eu fiquei contente. Eu lembro de ficar contente vendo. Eu também, porque eu já imaginava que não fosse ser isso, sabe? Eu caí que nem um trouxa, assim, meu Deus, eu não acredito que é isso. E assim, amei esse jogo. Hyrule Warriors é bom demais. Me fez começar a gostar de Musou. E eu falo assim, o primeiro é mais farofada que o segundo, sim, of Calamity. Porque o primeiro, ele não tem amarra. Ele, Koei Tecmo, pega a Zelda, faz o que você quiser. E elas fizeram literalmente fizeram o que eles quiseram. Tem até personagem nova no meio lá, que tipo assim, é personagem peituda, né, no meio do jogo. Assim, eu falo assim, o que essa personagem tá fazendo aqui? Mas, nossa, é tanta farofa. E o que é melhor, o jogo tem lore, cara. E é uma lore deliciosa. Eu ainda vou fazer um episódio aqui, vocês voltam pra gente conversar sobre lore, porque ele tem uma história muito boa. Muito boa. Muito boa, muito bom. Ele não é só bagunça, ele não é só lutinha aleatória, ele tem uma história muito boa, mas ele também é uma bagunça e é muita lutinha aleatória, cara. Tem muito boneco naquele jogo. Não, eu joguei só a versão base, tem 300 DLCs. Sim, depois teve o Legends, né, no 3DS, aí começou a trazer as DLCs do Legends de personagem pro Wii U, só que o Legends ele tem uma história separada que só foi dar pra jogar depois no
Switch, que é a versão definitiva, ele tem todo o material do Wii U e todo o material do 3DS, que tem muito material inédito no 3DS. Aí a versão do Switch é uma versão definitiva mesmo, de fato, que tem tudo que já teve nos Hyrule Warriors. Então, eu tô querendo comprar essa versão do Switch que eu não comprei, porque eu já tenho o jogo. É muito bom, é muito Mas bom. eu falo, sabe quando você tá na beirinha? Quase comprando? Sim, porque... Vai, não, cai dessa beirinha, porque é horas, centenas de horas de gameplay e não tem fim, sabe? Ele tem um modo de mapa adventure lá que você tem que ficar limpando os mapas. Nossa, aquilo muito ali bom não acaba, aquilo ali não tem fim. Não, e assim, eu joguei muito ele no Wii U, aí eu comprei ele no Switch só pra coleção, assim. Aí um dia eu falei, só uma jogadinha. Ó, primeiro que assim, né, é muito bom que ele roda muito bem, né, no Switch, né, Sim. Como ele é a versão de Wii U e tudo mais, né, diferente do Age of Calamity, que a gente vai falar já, que já não roda tão bem, ele roda redondinho, assim, ele é muito mais gostoso de jogar no Switch. E aí eu comecei a entrar nesses conteúdos novos, aí quando chegou nas partes de história da versão de 3DS que eu não tinha jogado, e é muito mais conteúdo do que eu esperava, e muito mais legal de se jogar do que eu esperava. Né? Fora coisas mecânicas mesmo da versão 3DS, de você poder trocar os personagens mais rápido, que não dava na versão de Wii U. É uma versão muito, muito boa. Não, e trouxe os mapas de Wind Waker, aí já me conquistou totalmente, sabe? Dos personagens, dos mapas de Wind Waker. O meu único rancorzinho com o Hyrule Warriors é que ele tem basicamente a série toda e não tem minicap, cara. Ele não tem nada de minicap. Eu acho que a Capcom tava de mal com a Nintendo e falou, não vai colocar os personagens que a gente criou. Não tem nada de minicap. O Hyrule Warriors, só que assim, o Hyrule Warriors eu indico pra quem tem vivência na série, assim. Eu acho que se alguém... eu joguei o Breath of the Wild e vou jogar esse jogo. Não, você não vai entender nada. Você não vai sacar nada. Ou se você é muito fã de Musou, né? Porque eu vejo gente que é fã de Musou falando que ele é um dos melhores Musou já feitos. Sim. Não duvido. E se você não gosta de Musou, você pode começar a gostar com ele. Porque tal qual o Bonatti falou, eu também virei fã de Musou depois de jogar Hyrule Warriors. Eu nunca tinha jogado Musou. E Musou é muito gostoso, né? Porque os personagens são de papel, né? Você bate e voa boneco pra tudo que é lado, então... É um exagero extremo, né? Eu adoro. Não, e eu acho que a melhor parte do jogo são as cutscenes, que são uma melhor... Uma mais bonita que a outra. Aí, pro Age of Calamity, as cutscenes são ainda mais bonitas, porque, né, aí ele recria Breath of the Wild, né, em versão Musou. Eu gosto do Age of Calamity, mas eu acho que a Nintendo me enganou muito com o Age of Calamity, sabe? Enganou todo mundo, né? Nossa, porque quando... eu achei engraçado que, assim, a Nintendo... Eu tava esperando a Nintendo vir trazer um novo trailer do Zelda, que seria o Tears of the Kingdom, dar o nome do jogo e tal, e ela vem e fala assim, então, o jogo do Zelda vai atrasar, mas a gente vai lançar esse jogo aqui e dropa o Age of Calamity, que ia sair 3 meses depois, assim, tipo... ela tira... Foi um lançamento... Foi na época da pandemia, ela não tava fazendo direct, né? Ela anunciou literalmente 3 meses antes do lançamço e ela vendeu como um prequel do Breath of the Wild, né? E essa é a parte que enganou a gente, né? Que eu achei a única coisa caída dele. Eu acho que senão a gente tem que esquecer essa questão. Pra mim, o Age of Calamity é só uma história sendo contada. Assim como qualquer Zelda, é só uma história sendo contada. Sim. O Age of Calamity é mais uma história sendo contada. Essa estrutura que a Onuma falou, não, ele é um prequel. Não tem nada de prequel, porra. Ele é um passado alternativo, né? Na verdade, é um Breath of the Wild de lutinha, sabe? Você vai pegar o Breath of the Wild e jogar em formato de Musou. Eu gosto bastante dele, eu sou muito fascinado por ele, mas meu único problema com ele é que eu tenho cerca de 70 horas de jogo e eu já fiz tudo, eu já limpei o mapa, eu já não tenho mais nada pra fazer. No primeiro jogo, ele não acaba, sabe? Ele tem aqueles mapas adventure que ele não tem fim. No Age of Calamity eu não tenho mais nada pra fazer, então eu não jogo mais. Às vezes eu pego o outro e fico jogando, porque sempre tem alguma coisa pra fazer. E aí eu acho que eu acho ele muito legal, mas eu ainda prefiro o original porque ele tem mais conteúdo e principalmente mais variedade eu acho armas. Que, assim, quem é fã e jogou Zelda, os outros Zeldas, vai pro Hyrule Warriors primeiro, que você é o melhor Hyrule Warriors. Mas se você só jogou Breath of the Wild, joga Age of Calamity. Joga Age of Calamity. Eu sou muito dividido, mas eu acho que eu gosto mais do Age of Calamity, porque apesar, por exemplo, da história ser o prequel mentirinha, em primeiro lugar é que eu gosto muito da história que ele conta, tipo, muito mesmo. Sim, gosto. Eu acho interessante, inclusive, que quando saiu o Tears of the Kingdom, a galera já tava desesperada, tipo, meu Deus, como eu vou fazer pra mudar o idioma pra espanhol, porque a dublagem do Breath of the Wild não é boa.
em inglês, né? Até quando eu joguei pela segunda vez no Switch, eu joguei em japonês e ela já é bem melhor. Eu jogo tudo em japonês também. Então, mas o Age of Calamity, eu acho que a dublagem é boa. Parece que os mesmos dubladores, eu acho que ela é boa, tirando a dubladora da Zelda, que eu acho ela bem fraquinha. E eu sinto que isso tinha que estender um pouco pro Tears of the Kingdom. Eu acho que ela tem uma qualidade melhor do que o Breath of the Wild. Eu acho que o Age of Calamity ainda faz um trabalho de dublagem melhor. Cara, e o Age of Calamity tem muita cutscene, muita dublagem. É o Zelda com mais história, vamos dizer assim. Muito. Muita cutscene. Tem hora que os bonecos ficam lá falando, cutscene, e não acaba. É muito bom. Ele conta muita coisa, ele tem uma história muito legal. E tem umas cutscene animezão, né? De luta super elaborada. Nossa, eu adoro. Eu adoro o lance do mapinha dele ser o mapinha do Breath of the Wild. Eu fiz 100% nesse jogo, eu joguei umas 100 horas porque eu peguei as DLC e tudo mais. E eu gosto muito de conhecer um pouco melhor da história dos Champions. O Bonatti platinou o jogo, sendo que não tem nem platina no jogo. Se tivesse platina, eu teria platinado. Eu acho que se tivesse platina na Nintendo, eu seria um dos jogos que eu tinha platinado fácil, porque eu tô com 100% do mapa. Eu adorei esse jogo, mesmo jogando ele a 20 FPS, assim, imagina ele jogando melhorzinho. Mas eu acho ele muito legal, eu gosto de como todo personagem é extremamente diferente. Sim. Cada personagem é tipo um jogo de luta que você tem que aprender do zero o que ele faz. Você jogar com cada um dos Champions é impagável, assim. Tipo. E eu gosto como a Imp é roubada. Eu gosto muito de jogar com a Imp, porque ela é roubada demais. E no final tem uns desafios muito difíceis. Tem uma crítica que é sempre boa pra fazer. As missões das bichas são um saco. A primeira vez que você joga, você fala assim, porra, eu tô controlando uma bicha, isso é muito legal. Fica chato lá na primeira mesmo, e depois toda vez que tem missão de bicho, você quer morrer. Eu gostava. Você percebe que a bicha praticamente não leva dano, né? Aquilo lá é muito chato. É muito ruim de jogar, muito ruim. É o nosso Star Fox, é o único Star Fox que não tem. É shooter, basicamente. Eu gostava, eu entrava na farofada. Eu odiei. Passando pro próximo, a gente tem o Cadence of Hyrule, que eu joguei a demo e eu não consegui entender como joga o Cadence. Eu gosto muito. Aí sim é o nosso famoso Zelda roguelike, né, porque ele é um roguelike por run, né? Ele não gera os cenários proceduralmente. Mas sempre que você começar uma run nova, vai ser um jogo novo. Ele vai mudar totalmente a forma como os cenários... Você jogou inteiro ele? Eu que achei muito difícil. Eu achei muito difícil. Ele é bem difícil. Mas é porque ele é um jogo rítmico, né? Então você vai andando quadrinho por quadrinho no cenário, você tem que seguir o ritmo da música. E ele vai atacando no ritmo da música. Se você não aperta o botão no ritmo, você dá um golpe mais fraco. Então, se você apertar no ritmo, você consegue um golpe maior e você mata os bichos com mais facilidade. Por isso que é muito fácil morrer nesse jogo. Finalmente um Zelda que dá pra jogar com a Zelda também, né? Tipo, dá pra jogar com a Zelda. Eu achei muito legal. Eu queria, não uma continuação desse, mas eu queria que a Nintendo desse Zelda pra mais empresas. Cadê o Zelda Kart? Zelda Party, cadê? Sabe? Mas esse jogo, eu tive o mesmo sentimento do Angelo, assim, quando ele foi anunciado, eu falei, meu Deus, a Nintendo tá fazendo isso, ela tá entregando o Zelda pra uns indies. E, meu Deus, como eu gostaria que ela fizesse mais isso, não, saca? Com certeza. Sim. Ver pessoas pegando ideia, e tem tanto jogo inspirado em Zelda, né? E a ideia dele é muito legal, né? Porque o desenvolvedor dele, eu não lembro o nome dele agora, ele que chegou na Nintendo falando, se eu fizesse botasse uma expansão, uma DLC do qual é o nome? O Necrodancer, com músicas do Zelda. E parece que partiu da Nintendo. Eu falei, e se for um Zelda? Porque ter derretido a gente tem o estilo Zelda-like, né? Que é o Okami, que é esses jogos que a gente sabe que são, entre aspas, inspirados em Zelda. Então seria legal se a Nintendo conversasse com outras empresas, não empresas que funcionam dentro dela, Next Level, Grezzo, essas coisas, isso já é dela, mas que ela conversasse com empresas third party e desse a IP e falasse assim, faz alguma coisa no estilo de vocês, sabe, no estilo de um jogo de vocês. E fazer uns joguinhos menores. Nossa, esse é um exemplo muito bom que poderia fazer funcionar, porque Cadence of Hyrule é um jogo muito gostoso, é um jogo muito divertido, mas é um jogo difícil de terminar, porque ele é um jogo difícil. Eu não joguei as DLCs dele. Queria jogar. E vira e mexe tá baratinho, viu? Vira e mexe tem promoção. Eu tenho ele físico que vem com elas. Eu comprei depois que saiu. Só que eu já tinha terminado o digital. E aí eu tô enrolando. Mas eu queria muito. Principalmente a do Skull Kid, né? Que é uma campanha nova com ele. É bem legal. O Link's Awakening de remake a gente já falou, mais pra cima. Mas a gente tem o último jogo, que é um port do Wii.
Não, né? ele não é um port, ele é o remaster, né? Ele foi remasterizado. remaster. É a primeira vez que ele é remasterizado, né? Que é o Skyward Sword, né? Tipo, que por muito tempo foi um dos meus jogos que eu menos gostava de Zelda, porque eu acho que quando o Skyward Sword saiu lá no Wii, ele carregava muita pressão, sabe? Tipo, o Wind Waker foi aquela bagunça, né? Tipo, dos fãs não gostarem muito. O Twilight Princess deu mais uma ainda, dividida na base, assim. Vendeu muito e a longo prazo ninguém mais gosta dele, que eu acho um absurdo, eu acho que ele é um jogão. Ele é maravilhoso. Eu tenho umas escolhas de design ali que se o Wind Waker, o pessoal reclamava que o Wind Waker tinha uma escolha de design estranha, eu sou nesse no Twilight Princess, assim. Eu olho pra ele e eu falo assim, mas que boneco feio, que personagem feio, eu não gosto do visual do Twilight Princess. Ele é meio feio, mano. É o Zelda mais feio, acho que dá pra dizer. Eu acho que o Skyward Sword é a primeira tentativa da Nintendo de mudar a franquia Zelda, né? Que ela meio que entendeu que o jogo tinha muitas barreiras pra pessoa jogar o jogo como um todo, né? E foi a primeira vez que ela tentou mudar um pouco a fórmula. Então, Skyward Sword, eu falo que ele é um jogo meio reto, sabe? Sim. É um jogo muito o Skyward conduzido. Sword, ele é um Zelda que tem mundos e fases. Ao invés de ser um jogo contínuo, ele, de uma certa forma, ele é separado por mundos, e nesses mundos você joga fases. E é meio corredor ainda. Acho que esse que é o que mais me pegou na época quando eu joguei ele. Que eu tenho muito essa sensação do Ocarina of Time, de tipo, chegar no Hyrule Field e você pode ir pra onde quiser. Tá, eu tenho que ir no castelo, beleza, mas eu posso ir dar uma andada por aqui, eu posso brincar um pouco. Skyward Sword não tem, quase nunca tem isso, assim, sabe? Não, você tem que sempre ficar voltando pro hub, que é Skyloft, e dali você parte para outros lugares. Então ele é bem separado, ele é bem estruturado, assim, de uma forma que os mundos eles não são conectados, você tem que sair de um mundo, voltar para entrar em outro. Às vezes é até um pouco cansativo isso, mas é a estrutura do jogo, eles nem mexeram nisso no remaster, eles mantiveram tudo do jeito que tá. Podia ter que nem o Wind Waker quando saiu no Wii U, que tinha a velhinha mais rápida, tinha que ter o passarinho mais rápido, né? Porque eu acho que a pior coisa é muito demorado aquela parte de voar, tem pouquíssimo daqueles negócios que te dá boost de velocidade espalhados pelo mapa. Eu acho, nossa, muito, muito cansativo. Não, o que eles tinham que ter feito no remaster é teleporte de uma área pra outra, cara. É um absurdo. Sim, se você comprou o Amiibo. Não, mas o Amiibo ele só te leva pro céu e depois ele te manda de volta pra onde você tava. Ele tinha que ter teleporte entre as estátuas. Sim. Poder passar de uma estátua pra outra, porque sempre que você quer de uma área pra outra, você tem que voltar pro céu, voar pra área, cair na estátua, e ainda aquele mapa ainda é um pouco confuso de onde você tem que cair. Eu nunca sei onde eu tenho que cair, porque ele não dá zoom. Ele é talvez o Zelda que eu joguei que eu menos gosto, pelo menos dos 3D. Mas assim, ele tem coisas que eu gosto muito ainda, eu acho que os chefes dele são muito legais, o visual dele é incrível, né? Ele é lindo. Sim, o visual dele é maravilhoso. Eu acho que ele tem algumas das dungeons também visualmente mais bonitas da franquia. Sim. Eu acho que ele tem a melhor história de todos os Zelda, assim, como ele é um jogo muito conduzido, né? Ele é bem focado em história. Então ele tem muita história, então assim... A Zelda é bem legal nele. Eu não gosto muito da Zelda Oriundinha, não. Sério? Eu não tenho tanto apego com ela, assim. A Fia é infernal, né? Então, e esse é o principal ponto do remaster, que ele dá um cala-boca na Fia. Porque a coisa que eu odiava jogando esse jogo no Wii é que você chegava, por exemplo, numa dungeon, aí você chegava num puzzle. A Fia automaticamente aparecia e falava: "Ei, Link, você já tentou fazer isso?" E te dava a resposta. Eu, tipo, caramba, eu queria ter pensado nisso, mas você não deixou. Você não me deixou tentar. E no jogo remaster, eles... Tanto que o remaster, você vê, tipo, os tempos dele, tipo, no Hollow 2-bit da vida, ele tem, tipo, umas 10 horas a mesma. Porque é 10 horas... Foi claro que é muito que a gente rejoga e já sabe um pouquinho mais do jogo. Mas, assim, ele é um jogo com ritmo muito melhor, porque a Fia interrompe muito menos. Isso é um detalhezinho, assim, que faz toda a diferença, que foi de o Zelda que eu menos gosto, pra quando eu joguei o remaster, eu falei, eu gosto desse jogo agora. Agora eu gosto desse jogo. Eu tava até falando, assim, ele também, quando eu joguei a primeira vez, eu fiquei com um ranço extremo nele, assim, e eu nunca mais voltei nele. Normalmente eu jogo o Zelda 2 vezes, assim. Jogo a primeira vez, termino, depois de um tempo eu jogo de novo, justamente pra reviver o jogo, assim, e tal. E Skyward Sword foi um jogo que eu não rejoguei. Eu fiquei muito de bode com ele. Muito de bode, muito de bode. Aí quando foi sair o Skyward Sword do Switch, eu fui rejogar o do Wii.
porque eu queria gravar um podcast sobre ele e tal. Eu falei, nossa, eu vou jogar, porque ele é um jogo curto. Na minha cabeça ele era um jogo curto. Caraca, o jogo é enorme. Ele é enorme. É enorme. Muito grande. Na minha cabeça... Ele é muito grande. Eu fiquei 10 anos sem jogar ele, né? Na minha cabeça ele era super curto e cada vez tinha mais conteúdo. E eu acho que como eu joguei já sabendo como ele é, não, ele é um jogo mais conduzido, ele é um jogo mais reto, ele não tem nada a ver com Breath of the Wild, não tem nada a ver com Ocarina, ele é um jogo totalmente... é ele. Eu gostei muito mais da segunda vez que eu joguei. Então, assim, ele não é meus jogos favoritos, mas eu aprendi a gostar dele, assim. Ele tem muita coisa legal ali. Ele tem aquelas partinhas de pegar os negocinhos no... Qual é o nome daquele mundo que tá todo azul? Ah, pegar as lágrimas. Nossa, isso daí é uma coisa que tem uma parada parecida no Twilight Princess, eles conseguiram piorar no Skyward Sword. Não, eu gosto. No Skyward Sword eu gosto. Eu acho mais legal. Que é um jogo de... é o Metal Gear do Zelda, né? Nossa, como eu odeio isso. E o abacaxi gigante? A gente não falou do abacaxi gigante. Qual abacaxi? Como é que é o bichão preto lá? Que fica no... que ele tem que lutar 30 vezes. O Imprisoned. Exatamente. Ele fica aparecendo lá de 10 em 10 minutos. Nossa, que raiva daquele bicho. Também é chato. Não, mas a batalha final é muito... cara, o jogo é muito bom, mas você tem que jogar com várias parcimônias, assim, tipo, dá uma chance pra ele. Ele é um jogo diferente, assim, e não é um dos melhores Zeldas, mas ele mesmo assim tem muita... É que é negócio, né? Jogo da Nintendo, né? Até o pior jogo da Nintendo é melhor do que a maioria do mercado, assim. Então, assim, eu acho que ele é um dos piorzinhos Zeldas, mas mesmo assim ele é um jogo muito bom. Mas se forem jogar, tentem jogar essa versão do Switch, assim, que é detalhezinhos que falando parece bobos, mas jogando fazem muita diferença. E eles adaptaram pra controles tradicionais, ficou bem legal. Sim. Funciona muito Principalmente bem. o passarinho e nadar. Eu odiava nadar no jogo. Você ficava apontando o emote pra cima e ele ia pra baixo. Você e é uma coisa que buga muito o cérebro jogar com controles tradicionais, porque pra girar a câmera você tem que segurar o L. E aí você segura o L e gira a câmera. Aí quando eu tô jogando qualquer outro jogo 3D comum, atual, eu fico segurando o L pra girar a câmera. Depois de jogar muito tempo Skyward Sword. O cérebro é muito bugado, mas é muito gostoso, ficou muito legal. Tanto que tivesse saído um update que invertesse isso. Câmera sem segurar nada, segura o botão pra... Porque você já fica usando os pra batalhar, né? Porque você usa mais a câmera do que a espada. Exato, real. Eu achei que foi uma escolha inusitada, mas... Sim, também achei. Seguinte, a Nintendo, ela tem a engine do Link's Awakening. Tá lá parada, desde 2019. Colocou na gaveta. Não é o Real Engine que ele foi feito? Não, tô falando a engine que eu digo é o estilo daquele jogo ali. Os assets. O dioramazinho e tudo mais. Tem aquele estilo de Zelda ali, né? Uhum. Ela nunca mais fez nada. Na minha cabeça, o remake dos Oracles já tá pronto. Já tá ali. Só que esses dias a gente tava gravando, aí o Victor colocou um outro grilo falante na minha cabeça. E se ela fizesse um jogo original nessa engine? Eu ia gostar mais ainda. Igual ela pegou o A Link Between Worlds, depois fez o Triforce Heroes, sabe? Foi fazendo um joguinho ali naquela engine. Vocês preferiam que fosse um remake ou um jogo original? Jogo novo. Jogo novo ia ser fantástico, porque... Assim, o último Zelda 2D tradicional... novo foi o Link's Awakening, que ainda é um jogo... O Link's Awakening não, desculpa. O Link Between Worlds. Que ainda é um meio remake, né? Ainda é meio que um remake do Link to the Past, né? E para tradicional, né? Não tô falando do Triforce Heroes, porque ele é online. É um joguinho muito legal, acho que as pessoas ficam dando uma chance. É muito legal, é muito bom. Né? E antes disso, o Minish Cap. Então, assim, Zeldinha 100% novo... Com esse, não vou dizer 2D, né? Mas com esse estilo do Link's Awakening, nossa senhora. Seria um caminho. Me dá. Eu queria um jogo novo também, tipo... Até pra eles terem mais liberdade, porque se você joga o jogo, você vê que eles só deram Ctrl-C, Ctrl-V com gráficos bonitos, né? Uhum. Então, a Grezzo... Eu não joguei muitas coisas da Grezzo, mas eu acho que é uma empresa que tem qualidade, assim. Tipo, as poucas coisas que a gente vê que eles fizeram... Não, eles sabem fazer Zelda como ninguém. Tipo, eles fizeram o Ocarina e o Majora do 3DS, eles fizeram o Triforce Heroes, não fizeram a Link Between Worlds, está na mão da Nintendo mesmo, por isso que ele roda fluidinho a 60 FPS sem dar uma engasgada, mas
ela é muito talentosa e quando ela teve a oportunidade de fazer uma IP dela, ela meio que fez um Zelda, né, que é o Ever Oasis. Ela fez um Zelda sem o Link, que é muito bom. Eu nunca joguei porque... Zelda sem os personagens de Zelda. É um jogo muito legal. Ele é muito bonito só, mas eu nunca consegui achar um porque divertido. É caríssimo. Caríssimo. Ele é muito divertido. É um joguinho muito gostoso. Então eu acho que ela podia deixar a Grezzo fazer um Zelda novo. Fazer assim, ó, aí a gente vai criar um Zelda. Ela provavelmente ia supervisionar, né? Porque ela não larga nada. Né? Eles não vão fazer nada sem a autorização dela, mas só deixar na mão de outras pessoas pra ela poder focar em outras coisas. Porque eu não acho que o time principal lá do Aonuma e tudo mais iria trabalhar num Zelda menor. Eu adoraria também, sabe? Eu amaria um Zelda menor, mas eu não acho que eles vão fazer isso. Eles já devem estar pensando no próximo passo da franquia, né? O pessoal da Monolith já tá lá no porão, pronto pra fazer o próximo Zelda. Agora os caras vão falar, a gente vai ter que fazer um mapa novo, a gente não tem como segurar 3, não. Sim. Se vira aí. E o que falta no Switch? Falta o Wind Waker e o Twilight Princess, né? Que aí, pra mim, sempre vai ser um mistério. Por que ela portou a biblioteca toda do Wii U e ainda não portou esses dois? E agora é o momento dela trazer, né? Já que a gente tá nesse momento de espera pro próximo console que, segundo os rumores, era pra chegar esse ano, agora já ficou pro ano que vem. Ela tem uma... São os melhores tapa-buraco, né? Eu tô achando que por causa disso vai sair só nos próximos consoles, porque o próximo Zelda padrão vai demorar muito, independente do que ele for. Então, assim, ela não vai ficar com um console novo, por mais que ele seja uma continuação do Switch que tenha o legado da biblioteca, sem ter um Zelda nele, né? Provavelmente vai ter um Breath of the Wild Deluxe, que vai ser o jogo mais bonito, talvez com algumas dungeons a mais, alguma porra do tipo, né? Que nem ela faz do Wii U pro Switch. Mas eu acho que ela vai usar aí, tipo, todos os tapa-buraco que faltam, ela vai aproveitar agora. Porque vai demorar. É o momento dela usar esse tapa-buraco. Uhum. Assim, Twilight Princess de novo, eu acho ele meio estranho visualmente, mas ele tem uma das melhores personagens que é a Midna, né? Sim. E ele tem um gameplay delicioso, ele tem um mundo delicioso pra navegar, ele é um jogo muito bom. Eu gosto da história dele, eu gosto dele. Ele é um jogo muito bom. Ele tem chefes, ele tem alguns dos melhores chefes da série. Pena que é um bando de batata, né? Eles não te atacam, eles são muito fáceis de matar. Mas visualmente são tão legais. Visualmente, assim, cada chefe é um cenário inteiro. Assim, são chefes gigantescos, incríveis, muito bem feitos. Aquele chefe que você usa Beyblade lá, que você fica... você fica girando no nossa, é super muito fácil, mas nossa, muito bom. Divertido. E o Argorok, né? Que é aquele dragão que é tipo um cenário inteiro. Você tem que subir, tem que escalar aquelas torres gigantescas pra matar ele no ar. É uma coisa bizarra, assim, é uma coisa absurda. Pena que nenhum deles literalmente te ataca. Eles não fazem nada, eles ficam só parados esperando tomar dano. A versão de Wii U dele, eu tenho ela, mas eu só joguei a do Wii. A do Wii U ficou muito bom. Falam que melhora umas coisinhas. Principalmente porque a do Wii U, ela tem os dois modos. Ela tem o modo espelhado e o modo tradicional. E no modo espelhado, ele é tipo um Master Mode. Você toma mais dano e você tem menos recursos de recuperar. É muito legal, muito legal. Agora o Wind Waker é um negócio que eu sonho em jogar no portátil. É tipo... O maior jogo já feito, assim, na história. Pra mim, ele é o melhor jogo, maior jogo da história. E ele, infelizmente, tá preso nos dois consoles mais flopados da Nintendo. Né? Todo mundo fala que o Wind Waker é uma maldição, por isso que ela não traz pro Switch, né? Porque ela vai matar o Switch. Então traz agora que o Switch já momento, tá... né? E a versão o Wind Waker no GameCube, ele não envelheceu um dia. Num dia. O Wind Waker do Wii U parece que tá vivendo no futuro, assim, porque ele é muito... O Wind Waker HD, cara, ele é outro jogo. É porque ele foi feito na engine do Breath of the Wild, né? Ele foi um teste. Aí eles pensaram, e se a gente jogasse esse jogo aqui na engine pra ver como é que ela funciona? Aí gerou aquele jogo maravilhoso. O Wind Waker HD é lindo. Eu sempre falo que o Wind Waker é um jogo que foi lançado no Wii U e depois ele teve um D-Master no GameCube. E essa versão de Wii U tem tanta coisinha legal que as pessoas não falam tanto, né? Tipo o lance das mensagens que você deixa no mar que outros jogadores podem pegar. Pro Miiverse, né? A Celebration of Life do Miiverse. Um beijo, Miiverse. Se você está ouvindo isso, pisque 2 vezes. Eu era uma das 4 pessoas lá que usava aquilo. Porra, eu adorava o Miiverse. A velhinha mais rápida, ele tem umas questzinhas novas. Eu acho que sim. Ele a Swift Sail é uma das melhores coisas que já fizeram, porque eu gosto de navegar, sempre gostei, mas navegar mais rápido é mais legal.
Não, o Wind Waker me incomoda muito o fato de navegar, porque são distâncias muito grandes e às vezes você fica muito tempo sem fazer nada, você só fica indo pra frente. Só, mas sabe? A musiquinha. Mas ouvindo uma musiquinha gostosa, passa umas gaivotas. O começo é tudo bem, mas a hora que você tá com 20, 30 horas de jogo, que você já começa. Eu lembro que eu deitava assim e ficava deitado indo pra frente, assim, até chegar no lugar. E eles melhoraram aquela quest da Triforce também, né, na versão do jogo. Sim, melhoraram. Diminuíram alguns passos nela, porque ela era muito ruim no GameCube. Tornaram ela bastante dinâmica, né? Nossa, mas isso num portátil ia ser tão gostoso. Nossa, na telinha do Switch OLED. Jogar o Wind Waker na telinha do OLED ia ser o sonho de uma vida realizada, assim, sabe? E a gente tem os elefantes na sala, que são os joguinhos do DS, que são 2 jogos muito bons, que é o Phantom Hourglass e o Spirit Tracks. Principalmente o Spirit Tracks, que é tipo, cara, é um jogo que você é um maquinista. Zelda foi em lugares, né? A gente sempre fala que foi longe demais. Foi longe demais. Você é um maquinista e você pilota um trem embaixo d'água. Sabe? Tipo, é isso, é Zelda, cara. É sobre isso. Esses jogos, eu não sei direito como portar eles, porque eles têm algumas funcionalidades também do 3DS que não tem no Switch, né? Tipo, do DS. Do DS, desculpa. Assoprar. Você tem que fechar o DS e abrir de novo pra marcar as coisinhas no mapa. O que eu demorei pra entender, como que você tinha que printar aquele mapa, que aí simplesmente você fechar a tela, o mapa aparece de uma tela pra outra, aquilo ali é genial. Claro, tudo dá pra adaptar, sabe? Tipo, não vai ser a mesma coisa, não vai ter a mesma graça, mas claro, tudo dá pra adaptar pro botão, principalmente a jogabilidade. Dá pra você, assim como você adaptou o Skyward Sword para botões tradicionais, dá pra você adaptar a jogabilidade do Phantom Hourglass e do Spirit Tracks pra botão, sabe? Você vai mexer o Link ali num botão e dar golpes com o botão e tudo mais. Só que eu acho que esses jogos, ela podia, sei lá, refazer e lançar o Wind Waker Trilogy, sabe? Não vai fazer isso, Ângelo. Pô, deixa eu sonhar. Não vai, cara. Esqueça pacote de collection, esqueça pacote. Por que vender um pacote de $60 se não, pode vender 3? Não, mas não tô falando de collection, eu tô falando $60 cada um. Ah, então tá bom. Esse aí a Nintendo aceita. Aí ela deu. Eu compro, caramba. E se puder ser 70, ela vai. Eu compro $60 cada um, sabe? Mas o meu sonho é o Wind Waker Trilogy totalmente refeito, assim, sabe? O Wind Waker remasterizado e refazer os jogos do DS. Eu tenho uma história muito boa com o Phantom Hourglass. Ele tem aquela parte de você assoprar as velhinhas pra apagar, né? E eu tava jogando, eu chegava nisso e eu assoprava e ela não apagava. Eu, tipo, mano, não funciona assim, ela não apaga. Eu botava meu 3DS na frente, eu joguei ele do 3DS. Na frente de um ventilador. Eu falei, não, apaga, pelo amor de Deus. Nada fazia aquela vela apagar. Eu parei de jogar o jogo por meses. Nossa. E às vezes eu ia jogar, eu falei, não, eu não me conformava, eu não vou dropar o jogo, sério. Porque eu achava que tinha quebrado o microfone do meu 3DS. Eu achava muito difícil tocar as músicas no Spirit Tracks, que tem que assoprar e movimentar. O Spirit Tracks eu não joguei ainda. Eu joguei metade dele, mas eu me enroscava muito na parte das músicas. Mas aí eu fiquei muito tempo, assim, eu tinha dropado o jogo e eu lembro que uma vez eu tava, sei lá, ouvindo um podcast, mexendo no meu 3DS, e eu, tipo, abri o jogo de novo e falei, vamos ver, vai. Eu soprei, ela foi. De primeira, assim, eu soprei, ela apagou. Aí o que eu descobri? Quando você liga o fone de ouvido no videogame, eles ativam o microfone. Faz sentido. E eu não tinha ideia disso, meu fone de ouvido não tinha microfone. Por fora era um fone vagabundinho. Então, assim, eu quase dropei o jogo achando que o videogame tava quebrado, só que porque eu tava jogando de fone. Era o fone. Meu Deus do céu. A minha história com o Phantom Hourglass é que a primeira vez que você encontra um desses bichos interativos é um coelhinho orelhudo. Que se você falar alto no microfone, ele abaixa a orelha e você consegue atacar ele. E eu lembro que eu derrotava esses bichos no grito. Só depois eu fui descobrir que o microfone ele funciona com sopro também. Você não precisa ficar gritando. Tudo funciona com sopro. Você pode ou falar, você pode gritar também. Se você gritar, a vela também apaga. Mas você pode fazer tudo com sopro. Eu ficava gritando com o jogo, porque você tem que falar bem alto pra ele abaixar. Aí depois que veio as mecânicas de velinha, de soprar as coisas para fazer, aí que eu entendi que o sopro também funciona. Eu falava, não precisa ir tão longe. Então tá bom, assim. não precisava ficar gritando, né? E os outros jogos que não tem também, né, que a gente já citou também um pouquinho antes, são os Force Words, né? Seria muito legal ter eles, porque eles são Force bem Words, que inclusive existem 3 jogos. É o Force Words Adventures no GameCube, o Force Words do GBA, que é um
brinde do Link to the Past, e tem o Force Words Anniversary, que ela deu de graça no 3DS. Eu já até fiz um pleonasmo, que ela deu de graça. Ela deu o jogo, eu lembro que foi o aniversário de Zelda, alguma coisinha, e ela deu... Olha como a Nintendo era uma empresa diferente. Ela dava jogo, e aí acabou. Pra quem pegou, quem não pegou, nunca mais joga. E esse é triste porque eu peguei, isso acontece, eu troquei meu 3DS, que eu tinha a versão normal, pelo New, né, quando ele saiu. Esse não fez System Transfer? Eu fiz. Esse jogo não foi, porque ele conta acho, como jogo de DSi, e jogos de DSi no Wii na transferência. Então eu perdi esse jogo. Caraca. Eu fiquei muito triste quando eu abri meu 3DS e vi todos os jogos. Tá, cadê o Zelda? Eu não achava, eu já tinha formatado outro, então eu perdi esse jogo. E eu não tenho. Deve dar pra emular ele hoje em dia, imagina que alguém tenha dampado ele, mas eu fiquei muito triste assim, porque eu acabei não jogando. E é bem legal, é bem gostosinho. Agora, pra gente finalizar, vamos lá. Daniel, eu quero que você diga por onde, no Switch, a pessoa tem um Switch, a pessoa foi lá, comprou um Switch pelo link do seu grupo. Por onde que a pessoa começa a jogar Zelda e qual que é o seu favorito do Switch pra jogar? Se nunca jogou nada, Breath of the Wild eu acho que é o caminho atual de abertura da série. Tipo assim, ele é o mais tranquilo pra qualquer pessoa começar. Tudo que a gente comentou na hora que a gente falou sobre ele é verdade, assim. Ele é muito amigável pra novos jogadores, assim. Então, não tem outro jogo do que Breath of the Wild. Tears of the Kingdom também dá pra começar nele? Até dá, mas eu acho que a magia do Tears of the Kingdom, uma das magias do Tears of the Kingdom, é você ver o que aconteceu com a Hillary de Breath of the Wild. Sim, tem que jogar Breath of the Wild antes, eu acho. Então você perde... Você pode começar? Até pode, mas você vai perder muitas coisas legais que só quem jogou Breath of the Wild vai curtir. Então eu acho que o Breath of the Wild é o jogo obrigatório, e todos os jogos além dele no Switch são jogos acessórios, jogos que você vai curtir a partir do momento que você gostou do Breath of the Wild, sabe? Então eu acho que ele é o jogo pra todo mundo, sabe? Uhum. E aquela opinião enviesada da pessoa começar totalmente errado, que é o seu favoritão ali do que tem no Switch. Você pode... Zelda, Mario, eu acho que qualquer jogo da Nintendo, eu acho difícil algum jogo da Nintendo que não seja dessa forma. Qualquer jogo você pode começar por eles, né? Eu vejo muito pessoal comentando, mas por qual eu começo? Aquele que você olhar e você gostar, beleza, começa daquele, tá tudo bem. Mas eu acho que se for pra escolher indicação ao Breath of the Wild. E tem também o Ocarina of Time, que foi por onde eu comecei. O Ocarina of Time foi o primeiro jogo que eu joguei de Zelda na minha vida. Foi aonde eu entendi o que é um jogo 3D. O Mario 64 já fazia esse papel e tudo mais, mas eu acho que o Breath of the Wild elevou muito, né, do que é um jogo 3D, das mecânicas e tudo mais. Só que é aquilo que voltamos pro que a gente falou de novo, né, o controle do Switch não foi feito para jogar Ocarina. Então só indico jogar Ocarina a partir do momento que você tenha, de alguma forma, algo que emule o controle do Nintendo 64, sabe? Esses pra mim, são os jogos obrigatórios para conhecer Zelda. Bonatti. Eu tô com o Daniel, assim, cara, começa com Breath of the Wild. Inclusive, eu acho que é melhor começar com ele, por mais parecido que eles pareçam ser, né, por causa do mapa geral ser o mesmo, né, com modificações e tudo mais, eles acabam tendo mais diferença do que parece. E eu acho que a principal diferença deles é a forma como você se porta naquele mundo, né? O Breath of the Wild é um jogo mais cadenciado, porque os poderes que você tem, né, os seus acessórios, eles não são tanto pra locomoção quanto o Tears of the Kingdom. Então eu acho que, primeiro, se você joga o Tears of the Kingdom e vai pra Breath of the Wild depois, você vai estranhar, né? Muita gente, eu acho que vai acabar não tendo paciência pra Breath of the Wild, porque o Tears of the Kingdom facilita muito algumas coisas, e os poderes deles eu acho que são muito mais criativos, muito mais legais e tudo mais. E eu acho que é muito legal você ter a experiência do Breath of the Wild primeiro, porque a exploração dele acaba sendo muito única. Ele é um jogo que você vai olhar cada cantinho daquele mundo com uma calma, assim, uma cadência que quando você volta pra lá no Tears of the Kingdom, você já tem uma noção, é um negócio muito... Ele foi feito pra você revisitar aquele mundo, né? Acho que é muita intenção dele. E esse é um dos motivos dele ser mais ágil que o Breath of the Wild. Ele é um pouquinho menos obtuso também, porque eles tentam não repetir exatamente a mesma estrutura de o quão solto você é, né? O Breath of the Wild já começa, tipo, mate Ganon, e você já sabe onde ele tá. Né? O Tears of the Kingdom não é bem assim. Né? Ele é um jogo um pouco mais guiado, um pouco mais focado em algumas coisas de história, e
eu acho que, tipo, é muito mais interessante você jogar nessa ordem. Recomendando algo além disso, né, o Ocarina, eu concordo com o Daniel também, que tem esse problema do controle, principalmente pra quem é igual eu, que 90% do tempo tá jogando Switch no portátil, você não tem muita escapatória, né, você vai ter que se acostumar com aquilo, mas eu acho que eu vejo muita gente que não jogou Ocarina na época, quando entra nele hoje, entrar com muitas ressalvas, né, por causa de algumas coisas do jogo. E pra mim é difícil de conciliar isso, porque eu amo esse jogo, eu jogo ele desde criança. O que eu recomendaria pra recomendar um Zelda diferente é o Link's Awakening mesmo, né? Que eu sei que tô recomendando outro jogo de Switch, outro jogo de $60, mas beleza, você entrou no console agora, eu acredito que você tá querendo gastar e jogar as coisas feitas pra ele. Uhum. Você vai ver um Zelda muito diferente, você vai ver outra cara de Zelda, que é os Zeldas mais, né, isométricos e tudo mais. E dentro desses Zeldas, pra mim, ele é um dos melhores. Eu amo ele. Eu acho que ele tem um mundinho muito gostoso, um mundo muito único, aquela historinha meio inspirada em Twin Peaks deles. Eu tenho um carinho muito, muito grande por Link's Awakening. E eu acho que esse remake é um presente que ninguém tava esperando. Sim. Então, eu recomendo demais vocês pegarem ele também, pra você ver essa outra cara da franquia. Eu tava esperando, porque quando ele foi anunciado, eu fui buscar tweet meu, e eu tinha uns 10 pedindo remake, mas pro 3DS, né? Porque eu sonho com esse remake há muito tempo antes do Switch sequer existir. Uhum. Então, o meu sonho é que ela refizesse esse jogo pro 3DS. Aí ela foi lá e falou, não vou fazer. Vou fazer pro meu console novo, bonitinho, que é o Nintendo Switch. Falei, então tá bom, querida. Por isso que é igual o Daniel falou, a gente espera uma coisa da Nintendo, ela entrega a outra totalmente diferente. Bom, eu não posso ficar com nada diferente disso. A única recomendação para começar é o Breath of the Wild mesmo, principalmente com o que o Bonatti falou, né? Se você comprou o console e aí você quer gastar um dinheiro, primeiro vai lá no grupo, né? Ofertas Nintendo, o Daniel vai fazer o merchan do grupo já, mas lá você consegue desconto, consegue mídia física mais barato, até mídia digital, cupom e tudo mais. Mas se você tá pensando em gastar um dinheiro num jogo, Breath of the Wild, cara, você vai começar a Zelda da melhor forma, você vai conhecer Zelda de uma forma totalmente diferente. E aí, pra conhecer Zelda tradicional, se você tiver uma família pra assinar um online, mais uma vez, todo mês o Daniel posta uma thread de famílias. As pessoas estão sempre precisando de alguém pra entrar. Entra numa família de assinatura, R$50 por ano, joga Minish Cap, pra você conhecer o Zelda tradicional numa jogabilidade não tão travada. Sim. E aí depois você joga o Link's Awakening, não. Depois você joga Link to the Past. É um pouco mais travadinho, mas ele ainda é um jogo muito fluido. Ele é um jogo que funciona muito bem. Ele é um jogo que tem uma jogabilidade muito boa, que vai mostrar pra você como é uma fórmula tradicional de Zelda. E a gente acabou não falando dos ports, né? O que ficou faltando portar. A gente não falou do A Link Between Worlds, mas a gente já tinha falado dele um pouco antes. Uhum. Ele é um jogo muito fácil de portar, viu, Nintendo? Ele é um jogo que funciona muito bem sem o 3D. O 3D dele é muito bom, ele funciona para muitas coisas, mas tal qual A Link to the Past, ele funciona muito bem sem o 3D, então ele é um jogo que tá ali no controlinho, ele não tem um probleminha pra portar, então por favor, Nintendo. E sem as duas telas também, né? Porque a segunda é basicamente um mapa e menu, né? Não, então dá pra besteira, cara. Deixar no cantinho da tela. Dá pra você abrir o mapa ali a qualquer momento, no meio do seu jogo. Por favor, Nintendo, A Link Between Worlds no Switch. É isso, pessoal. Tivemos a nossa estreia da Rádio Cacarico. Você que está sintonizado aqui até o final, você aproveitou esses 38 anos de Zelda e aproveitou também os 7 anos de Switch. A gente misturou os dois e fez um mashup aí de Zelda no Switch. Tem muita coisa. Eu queria que ela finalizasse todos os jogos antes do Switch acabar. Eu não acho que o Switch vai acabar tão cedo assim. Não no sentido de assim, o outro console saiu, o Switch explode, sabe? Tipo, ainda tem muita coisa pra fazer, ainda dá pra dar uma sobrevida nele. Ela vai lançar alguns jogos ainda que vai pros dois, sabe? Ela faz isso, na verdade, né? Já no 3DS mesmo, tipo... Sim, ainda vai ter muita coisa cross-gen, sabe? E não só cross-gen, depois que o Switch foi lá... claro, não deu muito certo, mas depois que o Switch tava ali, ela tentou fazer algumas coisas exclusivas do 3DS, né? O primeiro Luigi's Mansion, os remakes do Mario e Luigi... Samus Returns, pelo amor de Deus. O remake do Samus Returns foi lançado em 2017, com o Switch já em atividade. Eu acho que essa é a única vez na história que eu vi a galera falando: Nintendo, mata o 3DS. Mata, me dá esses jogos do Switch.
E a primeira vez que ela pegou e falou, não, vou continuar no 3DS. E continuou lançando o jogo pra ele e todo mundo querendo. Claro que não deu muito certo em alguns casos. Ela falia o Alpha Dream por causa disso. Nossa, né? Porque os remakes do Mario e Luigi tinham que ter sido lançados no Switch, mas aí não vem ao caso. Então ainda tem uma sobrevida aí que o Switch vai ter depois do console novo. E o meu sonho é que tivesse toda a biblioteca de Zelda no Nintendo Switch. Mas enquanto isso não acontece, tem muita coisa para ser jogada. É só voltar aí nas recomendações que a gente fez. E eu queria agradecer mais uma vez a presença do Daniel e do Bonatti aqui neste episódio de estreia da Rádio Cacarico. Dar boas-vindas ao Daniel ao Fator Replay. Daniel vem sempre gravar aqui com a gente. Bonatti já é de casa, ele sabe que ele é só chegar e entrar. E deixar um espaço. Se você não conhece Daniel Ren, onde você estava, né? Se você está ouvindo um podcast é porque você conhece a internet, né? E se você conhece a internet, você já ouviu falar na internet, a rede mundial de computadores, e não ouviu falar do Daniel Ren, é porque você é o Patrick Estrela, né? Que você não só mora debaixo de uma pedra, você mora debaixo de uma pedra no fundo do mar. Então, Daniel, para quem conhece e não conhece você, conta aí quem é você, o que você faz e aonde você está falindo as pessoas. Obrigado pelo convite, primeira coisa, que falar de Zelda é sempre maravilhoso. A gente fica horas e horas falando, porque a gente só sonha... A gente só não fica horas, porque o servidor que a gente tá aqui só deixa gravar 2 horas. Gravar 2 horas, mas a gente fica... A gente sempre quer mais Zelda, quer rejogar os jogos antigos, quer coisa nova. Eu gosto muito de esperar sempre o próximo Zelda. Pra mim Sim, é sempre uma coisa muito boa. Eu vejo o pessoal, mas eu sou ansioso. Gente... Um dia vai chegar e tá tudo bem. Então eu gosto muito de... Eu gosto de jogar, lógico, a parte melhor, mas eu gosto sempre de esperar o rumor, o que vai vir, olhar o trailer. É sempre muito bom. Zelda é a série da minha vida, assim, e vai continuar sendo. Dificilmente alguém vai passar a perna nela. Assim, não tem como. E, bem, eu gosto muito de falar no Twitter, né? Tipo, é a minha rede principal. Eu até tento levar algumas coisas para as outras redes, mas o Twitter, eu sei que o dono é uma bosta, mas o Twitter eu gosto muito que ele acha que ele é bem democrático, né? Qualquer pessoa posta alguma coisa, se aquilo for legal, as pessoas repassam para outra. Eu acho que é uma rede muito democrática comparada a outras redes. A nossa bolha de joguinho ainda tá lá, né? Se um dia todo mundo for Google Sky, a gente tá lá também. Mas enquanto não vai, a gente tá ali no Twitter. Então eu gosto muito do Twitter, é a minha rede principal, e eu gosto de falar de Nintendo, né? Eu falo de outras coisas, mas é o meu papo principal, né? É mostrar pra quem não conhece, principalmente, o que é a Nintendo, como ela se comporta, porque a Nintendo é meio louca, né? Então, a Nintendo não é uma empresa japonesa, então ela tem um jeito diferente de pensar, de agir, que as pessoas não entendem. Muitas vezes, a maioria das vezes as pessoas não entendem, mas não precisa entender. Só conheça, sabe? Conheça como funciona, que eu acho que você se irrita menos com a empresa, sabe? Mas ali é a minha rede principal e acabou que eu sempre usei ali pra divulgar formas das pessoas conseguirem as coisas, né? Conseguir as coisas da Nintendo, porque a gente tá no Brasil, a Nintendo, até um tempo atrás, a Nintendo não tava nem no Brasil, então era muito difícil você ter acesso, né? Então eu sempre compartilhei com as pessoas as formas como eu consigo os produtos, né? Aí nisso, um dia alguém inventou assim, por que você não cria um grupo, né? Um grupo aonde, né? Grupo no Telegram e tal. Então hoje a gente tem um grupo tanto no Telegram como no WhatsApp, são canais de transmissão, não é um grupo que as pessoas ficam loucura lá conversando. Na verdade é um canal de transmissão, eu posto, as pessoas recebem. E se as pessoas quiserem comentar alguma coisa... E dá pra comentar em cada post. Isso. Então, legal que dá pra interagir ali. Então fica uma coisa muito mais controlada do que um grupo aberto, que as pessoas ficam falando loucuras, não é nada disso, é um grupo fechadinho. E todo dia você vai receber uma dica. Uma dica de um jogo, de um console, de algum mentir, menino. Todo dia você vai receber uma dica. Todo dia, de 5 em 5 segundos, pula uma notificação ali, rapaz. Hoje em dia tá difícil, porque como a Nintendo tá forte no Brasil, ela tá distribuindo, tem muita coisa hoje em dia. Então tem muita loja vendendo coisas da Nintendo. Então é muito mais fácil hoje em dia você conseguir um jogo. Zelda, por exemplo, que a gente tá falando aqui, né? Eu acho que o Ângelo deve ter pego o valor cheio no lançamento, não é, Ângelo? Né? Que hoje em dia o valor cheio do Zelda é 350, e o físico era 400. Ontem eu postei o jogo por 219, né? Então, tipo, hoje em dia tá bem mais acessível. Eu sei que R$200 um jogo é caríssimo, mas é o jeito mais barato de você... É o que dá pra fazer, É o que dá pra fazer. Milagre a gente não faz. Eu vejo as pessoas... mas eu queria R$50. Não, gente, R$50 nem God of War tá R$50, né? Então não tem. R$50 só você colecionar o jogo da Ubisoft. Aí R$50 só o jogo da Ubisoft. Olha lá. O Ubisoft é 30, 60 com a DLC.
Então quem quiser fazer parte desses canais é só entrar no site ofertasnintendo.com.br, que lá tem os links que vai direto pro Telegram, vai direto pro WhatsApp, aí você usa o aplicativo que você gosta mais de receber essas coisas, e todo dia certamente você vai receber alguma coisa legal lá pra você acompanhar. E obrigado pelo convite. Tem também o Ultra N Podcast, que é um outro podcast que eu faço sobre Nintendo, e é só procurar em todos os lugares lá, tem no YouTube, tem no Spotify, tem em todo lugar. É só entrar lá e acompanhar também nosso material. Eu que agradeço, amigo, por você ter vindo aqui. Valeu. Bonatti, onde as pessoas te encontram, te ouvem, como elas te conhecem? Bom, tô aí toda semana, né, com 2 podcasts revezando entre 2 podcasts hoje em dia, né? Você pode encontrar a gente lá no Super Amigos, que apesar do nome não é um podcast só sobre Nintendo, né? Na verdade a gente fala... Um podcast só sobre Amiibo. Eles ficam analisando os Amiibo. Sim. É que ele tá meio parado agora que não lançou mais, né? Faz tempo que não saíram, né? Mas a gente fala lá de jogos de modo geral, né? De qualquer console e qualquer época, não é só lançamento. Direto a gente tá jogando umas coisas mais antigas, né? Que eu e o Johnny adoramos enterrar coisas, né? Falamos sobre também filmes, séries, o que a gente consumiu na semana em si, né? E no Rádio Sete Peles, que é um podcast relativamente novo nosso, né? Tem 1 ano mais ou menos, mas que é um podcast que a gente basicamente só fala sobre filme de terror, né? Os dois são quinzenais, né? Você pode acompanhar ao vivo os dois no canal do Twitch do Super Amigos, toda quarta-feira às 9 da noite. E depois, né, nos seus respectivos feeds, você consegue baixar e tudo mais, né? São os 2 projetos que a gente leva hoje em dia, né? É o que dá pra gente alcançar. A gente já falava de filme de terror de uma forma mensal dentro dos Super Amigos, a gente, vamos isolar. Inclusive a gente tá esperando sair um filme aí que o Ângelo vai gravar com a gente. Sim, estamos no aguardo, tá demorando, inclusive. Não sai nunca. Vamos marcar esse rolezinho aí, fechar as datas. Vamos. Mas obrigado, amigo, por ter vindo. E é o Fator Replay, né? Rádio Cacarico está dentro do Fator Replay, então o Fator Replay que você já conhece, que você já segue, não tem um Twitter separado, não tem nada separado. Vai acontecer lá dentro do Fator Replay. Fator Replay em qualquer rede social, principalmente no Twitter, né? Que infelizmente ainda é a nossa base de operações, é lá que a gente posta os episódios, é lá que a gente posta tudo que está acontecendo, mas estamos bem ativos no Instagram e no YouTube. Tá, então todos os episódios estão saindo também no YouTube em formato de áudio. Rola um videozinho lá no fundo, mas não é tão elaborado quanto o Ultra N, sabe? A gente não põe a cena exata do que a gente tá falando, é só uma coisa aleatóriazinha rolando lá de fundo. Mas para você ouvir no formato podcast mesmo, quando você estiver lavando louça, arrumando a casa, indo pro trabalho, voltando do trabalho, o YouTube é mais uma plataforma que você pode ouvir. Então estamos em todos os agregadores, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Cast, qualquer agregador que você conhecer, estamos lá. Se vocês têm um agregador que você gosta e não tem o Fator Replay, avisa a gente, pode avisar a gente lá no Twitter que a gente dá um jeito de disponibilizar. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, não esquece de seguir, qualquer agregador, não esquece de seguir, que ajuda a recomendar novos episódios para vocês. E no Spotify, não esquece de dar aquela notinha marota pra gente, também pra gente, pro Super Amigos, pro Rádio 7PLs, pro Ultra N. Dá 5 estrelas lá, que é muito legal, ajuda a gente a ter um engajamento maior e a ter uma entrega melhor para vocês. E não esquece de seguir a gente no Twitter, no Instagram, no YouTube. A gente também, em breve, a gente vai voltar para Twitch, fazer algumas livezinhas. Então estamos lá em qualquer rede social que você procurar, você vai encontrar o Fator Replay. Vai encontrar até uns lugares que tá vazio. Você vai encontrar a gente até no TikTok. Se você procurar Fator Replay no TikTok, tem o perfil. A gente ainda não postou nada. Um dia, quem sabe, a gente começa a postar. Mas estamos lá. Mas enquanto isso, enquanto você não encontra, continua sintonizado na gente, que você está na Rádio Cacarico, a rádio de Zelda do Fator Replay, e a gente volta logo menos com alguma coisa nova. Um beijinho e tchau, tchau. Tchau, tchau.
Open your eyes.